que, dois,
Teste, teste. Bem-vindo a todos. Estamos então aqui na Conferência Tecnologias e Inovação para o setor do oil and gas. Eu sou o Kies Canito, vou ser então o vosso mestre de cerimónia para vos apresentar o evento e darmos continuidade. Enquanto esperamos o início do evento, gostaria de informar que temos o Wi-Fi, que não utilizem demais para não perderem aqui o foco na nossa conferência. Mas por enquanto não começamos a conferência, então podem utilizar então o Wi-Fi disponível. Mais uma vez, bem-vindos. Com a permissão de Sua Excelência, Secretário de Estado do Petróleo e Gás, Engenheiro José Barroso, em representação de Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Engenheiro Diamantino Azevedo, Excelentíssimo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Engenheiro Mário Oliveira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Sonangol EP, Engenheiro Gaspar Martins, excelentíssimos representantes das instituições públicas e empresas do setor aqui representadas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Vamos dar início à Conferência Tecnologias de Inovação para o setor do oil and gas, que terá como lema mais e melhores comunicações para o seu negócio. Antes de darmos início à nossa conferência, vamos ter alguns momentos que antecedem. O primeiro deles é o momento de segurança, que eu convido então o Sr. Carlos Sebastião, que é chefe do Departamento de Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente da MS Telecom, que vai então nos apresentar o minuto de segurança. Tenha bondade. Bom dia, ilustres convidados. Votos de uma ótima quarta-feira. Para hoje não temos nenhum simulacro agendado. Se de repente soar algum alarme, será mesmo uma emergência real. Eu e os demais colegas seremos os coordenadores de evacuação. Do meu lado esquerdo temos 3 saídas de emergência, assim como do lado direito. O nosso ponto de encontro está localizado do lado direito. Se por acaso tivermos alguma emergência médica, temos uma equipa médica, assim como uma ambulância também. Para que o nosso encontro seja mais produtivo, eu agradeço aos ilustres convidados que coloquem os telemóveis no modo de silêncio. As casas de banho estão localizadas do lado direito e, para mais informações, temos uma equipa de protocolo. Muito obrigado e votos de uma ótima conferência. Muito obrigado, Sr. Carlos. Após o minuto de segurança, teremos um outro momento, que é a entonação do hino nacional, que será feita pela cantora Érica Nlumba, pela qual solicito a todos os presentes que se ponham de pé. Muito bom dia, ilustres convidados. Vamos então entoar o hino nacional de Angola. Oh.
pátria nunca mais esqueceremos. Os heróis de 4 de fevereiro. Oh, pátria, nós saudamos os teus filhos, combatos pela nossa independência. Honramos no passado a nossa história, construímos no trabalho homem novo. Honramos no passado a nossa história, construindo no trabalho homem novo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Levantemos nossas vozes em liberdade, para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes angolanos, solidários com os povos oprimidos. Honramos no passado a nossa história, construindo no trabalho homem novo. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Obrigada. Podem sentar-se, por favor. Muito obrigado, Érica Nlumba, pela brilhante apresentação. Vamos então dar continuidade ao nosso evento, agora com um momento cultural, um pouco mais descontraído, onde vamos ter o poeta, que vai estar a cargo do poeta Pés Descalços e da banda Mazui de Muquece. Se eu tiver pronunciado mal, corrijam-me, por favor. Som. Wasuku Ambote. Ngala ni Monami, Ásia Reis. Eme Moata ni conjunto, Mazui Diamusek. Faça aquilo. Para quem não fala quimbundo, eu vou dizer aquilo que acabei de dizer agora na língua quimbundo. Eu chamo-me Poeta dos Pés Descalços. Esta é a minha filha, Ásia Reis. E nós estamos aqui acompanhados pelo agrupamento, a banda musical Mazui Diamusek. Suas Excelências, engenheiro das telecomunicações, engenheiro Mário Oliveira, Suas Excelências, Sr. PCA e a todos os ilustres presentes, é uma honra muito grande para mim poder estar aqui
não só como artista, mas também como funcionário desta grande empresa. Porque eu posso dizer que tudo o que eu sou hoje a nível profissional saiu aqui da MS Telecom e destes grandes profissionais que estão aqui hoje presentes. Muito obrigado por fazerem de mim aquilo que eu sou. Mas hoje nós vamos estar aqui como artistas, e como artistas vamos tentar fazer aquilo que melhor sabemos. Agora, estamos aqui com problemas de som. Como esperaste paciente nas horas difíceis, mas em mim a vida matou essa mística esperança. Não espero, sou aquele por quem se espera. Mas habitou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, eu sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje somos as crianças nuas nas senzalas do mato. Hoje somos os garotos sem escola a jogar a bola de trapos nos areiais ao meio-dia. Somos nós, minha mãe, os teus filhos. Somos os teus filhos de bairro de pretos, além onde não chega a luz elétrica, além onde há homens bêbados a caírem, abandonados ao ritmo de um batuque de morte, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Minha mãe, somos os teus filhos com fome e com sede, com vergonha de te chamarmos de mãe, com medo de atravessar as ruas,
com medo dos homens. Minha mãe, amanhã entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Minha mãe, a todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca da luz, vão em busca da vida. Adeus, adeus, a hora da largada. Mungueno é Gazumbaquia, Mukalakala. Mungueno é Gazumbaquia, Mukalakala. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste os pacientes nas horas difíceis. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste os pacientes nas horas difíceis. Mas em mim a vida matou essa mística esperança. Eu não espero, sou aquele por quem se espera. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Como nós sabemos, por uma questão de respeito, sabemos que há muitos mais velhos na casa e muitas pessoas de cotas com cabelo branco. Nós vamos interpretar aqui um tema de Rui Mingas, Mundenga Yame, para a vossa atenção. Agora o poeta vai deixar de ser poeta e tentar ser músico. Vamos fazer o que ele quer. Bora. Cortaram-nos o som? Nós pedimos as nossas sinceras desculpas. Estas coisas ao vivo são ponderantes que aconteçam e é um sinal de que depois da deformação vem sempre uma grande compensação. Vamos acreditar nisso. Damos som? E uma salva de palmas. Faz favor. A arte agradece. Sota jikajue itonoka na kwetu itambula ndumba kingeshile mundengeze ngisota jikajue itonoka na kwetu itambula ndumba mundenge wa mie mundenge wa mize mundenge wa mize mundenge wa mie talento.
Mundenge wamye, mundenge wamize, mundenge wamize, mundenge wamye, kigeshile mundengeze, gisota jikajue, itonoka na kwetu, kushikola ngwamye, kigeshile mundengeze, gisota jikajue, itonoka na kwetu, kushikola ngwamye, mama ungishana nde kushikola, papa ungibeta nde kushikola ngwamye, mama ungishana nde kushikola, papa ungibeta nde kushikola ngwamye, mundenge wamye, mundenge wamize, mundenge wamize, mundenge wamye, mundenge wamye, mundenge wamize, mundenge wamize, mundenge wamye, kingeshile mundengeze, kisota jikajue, itonoka na kwetu, itambula ndumba, kingeshile mundengeze, kisota jikajue, itonoka na kwetu, itambula ndumba, mundenge wamye, mundenge wamize, mundenge wamize, mundenge wamye, mundenge wamye, mundenge wamize, mundenge wamize, mundenge wamye, mundenge wamye, mundenge wamize, mundenge wamize, mundenge wamye. Minhas senhoras e meus senhores, nós vamos voltar com um som melhor do Asakidila. E esta foi para vocês, meus cotas, que tiveram infância. A música de Rui Mingas fala sobre a infância e aqueles tempos em que os monandengues tinham que ir para a escola e se não fossem para a escola, os pais lhes davam chapada. Nós temos saudades desse tempo e acredito que vocês também. Do Asakidila. Pronto, foi muito interessante o momento cultural e assistimos também aqui a tecnologia, mais uma vez, a nos provar que muitos testes, ela sempre diz que eu estou aqui e que vocês nunca estão preparados para nós. Então, com esta deixa, eu gostaria de dizer que é importante termos um parceiro tecnológico, mesmo por causa de situações como essas, né? E a MS Tocom está aqui para isso. Entrando propriamente no nosso evento, depois desses momentos que tivemos, que antecederam o evento, nós gostaríamos de focar aqui em aspectos relacionados à questão da transformação digital. A transformação digital hoje está na pauta de todas as empresas, de muitos setores, mas nós sentimos que o setor de oil and gas tem sido muito cauteloso na abordagem a essa tendência, porque é um setor muito intensivo em capital, que qualquer investimento carece de uma análise muito profunda, principalmente ligados a aspectos como rentabilidade, produtividade, eficiência, sustentabilidade, e isto faz com que ela tenha um passo, entre aspas, um pouco mais lento, porque qualquer mudança no processo, no setor petrolífero, nós estamos a falar de muitos milhões de dólares. E a pergunta que se põe, será que vamos ficar para trás relativamente aos setores? Acredito que não. E daí é que trouxemos este evento para dizer então que para nós avançarmos efetivamente no setor do oil and gas, é preciso que tenham parceiros tecnológicos, não simplesmente fornecedores de tecnologia. E qual é a diferença de um e o outro? O fornecedor de tecnologia olha a tecnologia como um fim. Entrega a tecnologia e deixa a empresa lidar com a tecnologia. O parceiro não. O parceiro usa a tecnologia como um meio de melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, e esta é a abordagem que
nos traz neste evento e a abordagem que a MS Telecom traz para esse evento de olharmos para as empresas de tecnologia como suporte à transformação digital e não como um meio de fornecimento de tecnologia. Sem mais delongas, vamos então dar início às abordagens do nosso evento, com as palavras da abertura do evento, que são proferidas pela Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado do Petróleo e Gás, Engenheiro José Barroso, na qual pedimos então que nos faça então a sua preleção sobre o tema. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, como já foi dito, gostaria de dizer que estou aqui em representação de Sua Excelência Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Dr. Diamantino Pedro Azevedo, que por motivos de agenda não pode cá estar. Portanto, eu vou ler, na realidade, um discurso que deveria ser lido por ele. Excelência, Senhor Ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Engenheiro Mário Oliveira. Excelência, Senhor Secretário de Estado das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, Engenheiro Ale Fernandes. Excelentíssimo Senhor PCA interino do INACOM, Engenheiro Joaquim Morrongo. Excelentíssimo Senhor PCA do IGAP, Doutora Patrício Vilar, que não vejo nesta sala, mas deverá ter um representante. Excelentíssimo Senhor PCA da Sonangola, Engenheiro Gaspar Martins. Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho de Administração da Sonangola EP. Caros membros da Comissão Executiva da MSL Telecom, mas antes disso gostaria de saudar a Senhora Presidente da Comissão Executiva da MSL Telecom. Caros membros das comissões executivas das várias unidades do negócio e diretores corporativos da Sonangol, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Em primeiro lugar, agradeço uma vez mais, em nome de Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o convite que nos foi formulado pelo Conselho de Administração da Sonangol para procedermos à abertura deste evento. Como sabem, atualmente o mundo vive duas grandes transformações que afetam o nosso setor e, de forma mais abrangente, a vida dos países, das empresas e dos indivíduos. Refiro-me concretamente à transição energética, que tem que ver com a transformação da matriz ou mix de energias, de fontes fósseis para energias renováveis, e também a transformação digital, que diz respeito ao uso da automação e inovações tecnológicas no âmbito da digitalização, que mudam a maneira como trabalhamos para maior eficiência, produtividade e rentabilidade, como já nos foi dito aqui pelo nosso caríssimo mestre de cerimônias. E é precisamente a transformação digital, também conhecida como Revolução 4.0, que nos traz a este evento. Sendo um país jovem e de oportunidades, Angola é um bom lugar para realizar o casamento perfeito entre o conhecimento e a imaginação, para gerar o futuro que todos nós almejamos e esperamos. Encontramos nas tecnologias, na inovação e nos processos de transformação digital a base para o incremento da produtividade e rentabilidade, sem perder de vista o alinhamento com a agenda sustentável do século XXI. É visível que estamos a vivenciar o futuro, a experimentar o conhecimento por via da inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, computação de borda, aprendizado de máquina, etc., etc.
as tecnologias, a inovação e sustentabilidade são atualmente as constantes mais relevantes para o fortalecimento das nações, empresas e indivíduos. Estudos indicam que no topo das tendências tecnológicas da indústria do petróleo e do gás incluem-se a internet das coisas, a inteligência artificial, big data e analytics, automação e robótica, visualização e modelagem 3D e computação em nuvem. O nosso setor, o setor do oil and gas, acarreta muitos desafios, porém, ao longo do tempo, tem sido um dos precursores da inovação e dos processos revolucionários da indústria, face às suas características e os muitos desafios que ela tem enfrentado. Muita imaginação e um mindset voltado e aberto para a criação de um ecossistema de parcerias estratégicas ao longo dos anos, a Sonangol tem sido pioneira na inovação e foi com esse pensamento que, há 23 anos, criou a Mercury, MS Telecom, para atuar no setor das telecomunicações e tecnologias de informação, apoiando não apenas no desenvolvimento tecnológico da própria Sonangol, mas também de forma transversal em todo o setor petrolífero do país e não só. Por isso, a iniciativa da MS Telecom em criar este fórum de soluções TIC para o setor do petróleo e gás é muito bem-vinda e acreditamos ser uma excelente oportunidade para se criarem parcerias e desenvolverem cada vez mais o nosso setor. A proceder à abertura deste evento, em nome de Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Humanos, Petróleo e Gás, desejo que o espírito de partilha e inovação seja o modelo para as interações futuras, à medida que embarcamos nessa jornada de transformação digital no nosso setor e que possamos, por meio de eventos desta natureza e dimensão, dar início a novos caminhos rumo ao futuro da nossa indústria energética, perspectivando uma grande contribuição na diversificação da matriz econômica por via da efetiva utilização dos recursos e soluções que a Revolução 4.0 nos proporciona. Por isso, meus senhores, com estas palavras, uma vez mais em nome de Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, declaro aberto este evento. Bem-aja a todos e votos de um ótimo evento. Muito obrigado. Não põe na primeira capa. Com a permissão do Sr. Secretário de Estado, vamos então dar continuidade ao nosso evento. Teremos agora uma outra sessão de considerações gerais, que será feita então será proferida pelo Ministro das Tecnologias. Deixa-me só ver aqui o apontamento. Será proferida pelo Ministro, o Sr. Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Engenheiro Mário Oliveira. Na verdade é que foram feitos vários apontamentos à minha folha e agora criou uma aqui, mas é tranquilo. Está bem. Então, Sr. Ministro, por favor, tenha bondade. Bom dia. A mim não me pediram para fazer um discurso propriamente dito, mas antes de mais nada queria saudar o Sr. Secretário de Estado das Telecomunicações, G. Barroso, o Sr. PCA, caros administradores, caros diretores, todo o protocolo observado. Permitam-me fazer uma pequena introdução. Quando em 1999 eu e um grupo de colegas iniciamos essa aventura que se chamou Mercury, Serviço de Telecomunicações, com o acrónimo MS Telecom, alguns anos depois, não esperávamos que ela atingisse a dimensão que ela hoje atingiu. Eu queria aproveitar a oportunidade também, porque nunca tive a oportunidade de o fazer, de
prestar aqui uma homenagem a um senhor que se chamou Alberto Serafim Araújo, o grande precursor desta empresa. Foi sob a sua liderança durante alguns anos que nós conseguimos fazer muita coisa no que as telecomunicações diz respeito a nível do país, que naquela altura estava um bocado fechado. Foi numa altura em que se iniciava um processo de transformação digital no país, porque a transformação digital no país já começou há uns anos a essa parte. E por essa razão eu rendo aqui uma singela homenagem ao Dr. Alberto Serafim Araújo. Bom, eu estava convencido que teria 45 minutos para fazer uma breves considerações, mas depois de ver o programa cheguei à conclusão que só tenho 10 minutos, e então eu agradeço por esse momento e agradeço o convite. Falar do suporte das TICs no setor petrolífero em Angola, naturalmente quer falar também da MS Telecom. Como já foi dito aqui, foi um processo liderado pela Sonangol, devido às debilidades que o setor tinha na altura, e então iniciamos essa aventura. Hoje, no mundo contemporâneo, dissociar das tecnologias de informação a todo o ecossistema político, económico e social já não é possível, porque as tecnologias de informação estão em todo o lado. O setor petrolífero, como não podia deixar de ser, não está de parte de toda essa transformação. É assim que podemos ver, é assim que só é possível a nível daquilo que é hoje o desenvolvimento deste setor, acompanhou e tem acompanhado toda a transformação tecnológica que ocorre em todo o lado. A inteligência artificial já está presente no setor petrolífero. Portanto, nós hoje podemos observar, por exemplo, gostaria de dar esse exemplo no Golfo do México, uma grande rede de fibra óptica que liga plataformas. Tudo isso contribui para o desenvolvimento do setor petrolífero em Angola. No mundo, particularizando o caso do nosso país, nós temos ciclicamente investido, o governo, nos últimos 20, 25 anos, tem ciclicamente investido fortemente nas redes básicas de telecomunicações, quer seja por via satélite, quer seja por micro-ondas, quer seja pelas fibras ópticas. Hoje o país tem um conjunto de 3 cabos de fibra ópticas internacionais que atracam em Angola, um dos quais, que eu saiba, que é o único cabo que liga a África à América do Sul. Tudo isso é um contributo que o país dá para o desenvolvimento de todo o ecossistema econômico, de onde os petróleos não estão dissociados. Hoje, permitam-me falar sobre o AngloSat 2, que é um dos grandes projetos que o país neste momento tem e que com certeza será uma grande alavanca para o setor de oil and gas no que as telecomunicações diz respeito. É um investimento muito grande que o país desenvolveu. Felizmente o projeto e o AngloSat, digamos que é uma componente daquilo que é o Programa Espacial Nacional, onde também está incluído o sistema de observação na Terra. Hoje nós estamos em condições, por via de quadros nacionais pertencentes ao Programa Espacial Nacional, de fornecer ao setor petrolífero e não só, sistemas que permitem determinar, entre outras coisas, derrame de petróleo, que é uma situação que acontece com regularidade na indústria petrolífera. Estamos em condições de fornecer serviços no que toca ao estudo da seca, que é um fenómeno que ciclicamente acontece no nosso país. Estamos em condições de trabalhar para a análise das migrações populacionais, das migrações dos animais no ambiente de respeito, enfim, com recurso a esses 2 grandes projetos, o AngloSat 2
e o sistema de observação da terra, nós estamos em condições de fornecer ao setor petrolífero aquilo que hoje são as suas necessidades no que toca ao mercado petrolífero nacional e não só. Igualmente, o Governo iniciou um projeto de expansão da rede nacional de fibra óptica, que também é um dos grandes projetos que estão em curso e que com certeza será uma peça muito importante para aquilo que é o ecossistema da exploração petrolífera. O desenvolvimento de aplicações espaciais também são um dos projetos que o país, neste momento, está em condições de poder fornecer ao setor petrolífero. E por fim, queria enfatizar aqui um cabo que está em construção, da qual Angola também aderiu, que é o Cabo 2 África, um cabo submarino, o maior cabo a ser construído até agora. Portanto, eu foco esses aspectos, permitem que essas considerações estão a crescer um bocado, tudo para dizer que o setor petrolífero em Angola pode contar com as valências das inteligências do nosso país. Pode contar com aquilo que os angolanos estão a fazer no que as tecnologias, no que as telecomunicações e tecnologias de informação diz respeito. É preciso que estejamos todos juntos e abracemos todos juntos essa causa. Igualmente, como estamos a falar de telecomunicações, permitam-me falar também daquilo que é a comunicação, uma vez que o pelouro que eu dirijo também tem essa componente de comunicação. É muito importante que o setor petrolífero se aproxime igualmente, esteja ao lado da comunicação social. Os nossos cidadãos, a indústria nacional, precisam de saber aquilo que se desenvolve a nível do setor petrolífero. É muito importante que os desenvolvimentos do setor petrolífero cheguem ao cidadão. É muito importante que os nossos cidadãos, os nossos empresários, é muito importante que a academia esteja junto do setor petrolífero. E comunicando, nós vamos com certeza ter um setor petrolífero pujante, como tem sido até agora a nível do nosso país. E tudo isso, meus senhores e minhas senhoras, só é possível com uma aposta muito forte na formação de quadros. É muito importante que se olhe para essa componente, porque foi dito aqui, creio que pelo mestre de cerimónia, quando falou na questão dos fornecedores versus parceiros. Ora, fornecedores versus parceiros é uma simbiose, que tem que estar muito bem vista, porque em Angola temos capacidades, mas precisamos de dar oportunidade à nossa juventude que continue a estudar mais, que continue a formar-se cada vez mais, porque de nada nos adianta termos satélites, de nada nos adianta termos redes de fibra óptica, de nós nos adianta termos FPS hoje, se não tivermos jovens e jovens adultos, já agora, capazes de poderem manejar toda a tecnologia que está à volta do desenvolvimento, não só do setor do óleo e gás, mas todo o ecossistema. A comunicação social do nosso país vai desempenhar também esse papel. Mais do que informar, temos que também formar o nosso cidadão nos mais variados aspectos da ciência, da sociedade e da cidadania. Toda essa simbiose, com certeza, que vai contribuir para que tenhamos um país bom para ser viver, que é um dos grandes objetivos de todos nós, todos os dias fazermos algo por ele. Eu vou terminar com uma expressão que eu gosto muito. Quem quiser ir depressa, vai sozinho. Quem quiser ir longe, vai acompanhado. E juntos, os que estão nessa sala e todos os outros que não estão nessa sala, mas que fazem parte do ecossistema do óleo e gás, com certeza, de mãos dadas, vamos fazer de Angola o país que todos nós um dia sonhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acho que foram aqui palavras muito sábias e com uma visão muito abrangente. E eu só recoloco, quem quiser ir acompanhado vai com a MS Telecom. Né? Pronto, dando sequência ao nosso evento, vamos ter uma apresentação da PCE da MS Telecom, engenheira Felisberta de Jesus, que vai então mostrar como é que a MS Telecom se posiciona como um parceiro estratégico para o setor do oil and gas. Para essa, entendemos que seja uma jornada, não um projeto, uma jornada de transformação digital. Caríssima engenheira, tenha bondade. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Petróleo e Gás, Engenheiro José Barroso, em representação de Sua Excelência Senhor Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Engenheiro Diamantino de Azevedo, Excelentíssimo Senhor Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Engenheiro Mário Oliveira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Engenheiro Gaspar Martins, ilustres representantes das instituições públicas e empresas do setor, muito obrigado e sejam todos bem-vindos a esse encontro. Conforme as palavras de Sua Excelência, Senhor Ministro e Sua Excelência, Senhor Secretário de Estado, as tecnologias da transformação digital jogam um papel importante para o desenvolvimento do setor. E então nós trouxemos para cá um estudo feito pela McKinsey que mostra a maturidade digital das indústrias. E vemos com algum interesse que a indústria do oil and gas está com um nível de maturidade muito abaixo em relação a outras indústrias. Aqui entendemos, podemos ver aqui sobre duas perspectivas. Uma perspectiva não muito negativa, porque entende-se que indústrias como o turismo, por exemplo, e a mídia demandam muito mais em termos de engajamento e relacionamento com os clientes finais, não é? E têm uma grande demanda de engajamento e relacionamento. Enquanto que a indústria do oil and gas é uma indústria mais tradicional. Mas também podemos ver numa perspectiva negativa, porque sabemos que, na realidade, atualmente, mesmo a indústria do petróleo e gás exige que tenhamos tecnologias para que possa haver uma melhoria na produtividade das empresas. Então, com base nisso, a MS Telecom fez também um pequeno estudo interno e também com base naquilo que é o nosso relacionamento com os clientes e chegamos a algumas observações. Nós vimos que, em termos de objetivos, as empresas do setor oil and gas estão preocupadas com a produtividade das suas equipas, estão preocupadas com o aumento das receitas, estão preocupadas com um posicionamento do mercado de mais relevância, estão preocupadas com a inovação e, por isso, recorrem muitas vezes à tecnologia como a cloud e processos de transformação digital e também estão preocupadas com o engajamento com parceiros e clientes. Mas todos esses objetivos atravessam vários desafios para a nossa realidade. E trouxemos aqui alguns desafios tecnológicos. Um desafio é relacionado com a questão das infraestruturas de telecom e TI. As empresas do oil and gas têm a sua atividade tanto em offshore e onshore e exigem conectividade com baixa latência, com alto nível de disponibilidade para que possam ter as suas atividades e comunicações em tempo real. Por outro lado, também tem o desafio das infraestruturas de TI. Vemos que nos últimos anos, as empresas têm feito a renovação do seu parque tecnológico, especialmente de servidores que já estão a chegar ao fim do seu ciclo de vida. Também têm o desafio de buscar soluções e plataformas que possam aumentar a produtividade das suas equipas, fazendo com que as equipas deixem de trabalhar em silos, mas trabalhem de forma organizada, com engajamento umas com as outras e alinhadas. Também buscam soluções que possam diminuir o risco em atividades que por si só têm um risco muito alto, como por exemplo a inspeção em sites de difícil acesso. Todo o processo de transformação digital leva a um outro grande desafio, que é a segurança de informação. Portanto, vemos que as empresas estão muito preocupadas com a segurança da sua infraestrutura, dos seus dados e do seu negócio em si.
Tudo isso também leva a um outro desafio, que é a experiência digital, porque as empresas pretendem ter uma experiência digital que facilite o relacionamento tanto interno nas organizações, como externo com parceiros e clientes. E, acima disso, um outro desafio global que tem a ver com a questão da performance das empresas, a medição de performance das empresas, através da analítica e que leve a uma tomada de decisão. Então, com base nesses aspectos, muito bem. Com base nesses aspectos, a MS Telecom posiciona-se como, de facto, um parceiro tecnológico e permitam-me dar aqui algum overview dos nossos marcos durante estes 23 anos. Nós nascemos no setor e para o setor oil and gas como provedores de telecomunicações do Grupo Sonangol. Depois, em 1999, nós iniciamos a nossa atividade comercial e estendemos os nossos serviços para o restante setor do oil and gas. Em 2003, nós recebemos o nosso licenciamento como operador de rede fixa e passamos a atender não apenas o setor do oil and gas, mas os outros setores, como a banca e o institucional. Em 2005, nós começamos a construção da nossa rede de infraestruturas de fibra óptica, conectando várias províncias a nível do país. Em 2008, começamos a comercialização dos nossos serviços de IPMPLS e também obtivemos a certificação ISO 9001. Em 2010, nós iniciamos a construção do nosso data center Tier Free, que batizamos com o nome de Alberto Serafim Araújo, o nosso primeiro diretor-geral de feliz memória, que já foi aqui citado pelo Sr. Ministro, e que, graças a ele, chegamos agora à MS Telecom que somos hoje. Em 2015 e 2016, nós fizemos a inauguração de 2 data centers, o data center da Zona Econômica Especial e o data center do Benfica. Em paralelo, durante esses 23 anos, nós temos trabalhado com várias empresas que estão presentes aqui, neste momento, e com as quais nós construímos não uma relação de fornecedor-cliente, mas uma relação de verdadeira parceria estratégica para o bem da nossa nação. Vou dar nota aqui rapidamente de alguns projetos em que estivemos envolvidos. Nós trabalhamos com a Sonangol Pesquisa e Produção, no deployment de links VPN, internet e voz, conectando sites em Luanda com as plataformas offshore. Já trabalhamos com a BP e com a ESO na construção de malhas satélite, conectando vários sites internacionais com o offshore e Luanda. Estivemos envolvidos no projeto da Angola NG, com a Bechtel, onde fizemos a implementação da rede WAN, da conectividade de internet e automação. Também trabalhamos com a Total na conectividade com várias embarcações e Luanda. Estivemos envolvidos no projeto da refinaria do Lubito, onde fizemos toda a infraestrutura de telecomunicações, e já trabalhamos com a Somoil também na interconexão de várias plantas com Luanda. Em 2019, nós lançamos 2 novos produtos, o produto de cloud e cibersegurança, e este ano nós voltamos a fazer uma revisão da nossa estratégia de transformação digital, assente em 3 pilares. O primeiro pilar, o pilar das operações, onde nós vimos que devemos melhorar a nossa melhoria e trabalhar na automação e digitalização dos nossos processos. O segundo pilar é o pilar de Customer Experience, onde nós vimos que o cliente deve estar no centro das nossas iniciativas e começamos a criar vários canais digitais para melhorar o nosso engajamento com os nossos clientes. E o terceiro pilar é o pilar do modelo de negócio, onde nós fizemos uma revisão do nosso portfólio de produtos, a nossa proposta de valor, fizemos uma revisão dos nossos produtos existentes e começamos a lançar novos produtos digitais. E com base nesta nossa reflexão estratégica, transformação digital, nós começamos já várias iniciativas que gostaria de dar a conhecer. Nós terminamos a nossa expansão da rede Radwin para aumentar a nossa capilaridade e já temos disponível a rede Radwin nas cidades de Luanda e Cabinda. Também fizemos o upgrade da nossa conexão entre o Soio e o Cabinda para 4 gigabits por segundo. Nós fomos o primeiro operador a nível da África subsaariana a implantar aqui em Angola uma Hub Direct DVB-S 2X
e também somos o único operador em Angola que conseguimos entregar circuitos privados internacionais em qualquer parte do globo, de forma segura e com baixos níveis de latência e uma disponibilidade de 4 zeros. Se eventualmente um dia estiverem numa zona rural a falar no telemóvel, saibam que muito provavelmente a MS Telecom é que dá dar o suporte desses links, portanto, de links de satélite que suportam as redes 2G, 3G, 4G, e estamos neste momento a testar em laboratório a rede 5G. Lançamos o produto do Wi-Fi inteligente, que tem várias vantagens, entre as quais permite campanhas de marketing, permite fazer a gestão e o controle de acessos e usuários e permite também fazer o filtro web. O próximo ano, no primeiro semestre, vamos ter terminado a recuperação da nossa corda Luanda-Soio, que vai servir de redundância à corda que já existe aérea, conectando, portanto, Luanda até o Soio. No segundo semestre do próximo ano, vamos ter terminado um projeto de Mercury-ao offshore, que vai conectar várias plataformas no offshore com grande capacidade de conectividade. Estamos apostados nos serviços de transformação digital e, por isso, criamos uma equipa de desenvolvimento aplicacional que desenvolve, portanto, aplicações à medida. E estamos a consolidar o nosso ecossistema de parceiros tecnológicos para poder trazer novos serviços digitais, e esse evento é, então, uma prova deste trabalho que estamos a fazer. Convido-vos agora a acompanhar um breve vídeo que faz um resumo daquilo que é a nossa estratégia de transformação digital. Estão ligados à redução dos custos de produção, a transição e a segurança energética e o aumento da eficiência, garantindo maior a empresa das TICs. A Gastel tem como prioridade de fornecer soluções tecnológicas integradas, inovadoras. Estão ligados à redução dos custos de produção, a transição e a realidade de cada cliente nesta indústria, garantindo a qualidade. Os maiores desafios da indústria.
Telecom, ao longo dos anos, tem ligado todo o país, conectando empresas e clientes com várias soluções de redes de comunicação unificadas. Desde 2019, a MS Telecom tem uma abordagem holística no atendimento às necessidades dos clientes, não se prendendo apenas aos serviços de telecomunicações, com a introdução de 3 novas linhas de negócios em Workplace Digital, Cloud e Data Center e Cibersegurança. A MS Telecom entende que as necessidades dos clientes não se limitam à sua capacidade de comunicação, mas em suportar o crescimento dos seus negócios. Conheça agora alguns dos nossos produtos e serviços que vão ajudar a garantir a produtividade e eficiência operacional do seu negócio do óleo e gás. Soluções de telecomunicações, internet, telefonia, radiofonia, transmissão por fibra óptica, micro-ondas e satélite de alto débito, cloud e data center, drones e inteligência artificial, soluções de CRM e Field Service, soluções de prova de vida com recurso à inteligência artificial, soluções de operação, monitorização e inspeção de ativos, desenvolvimento aplicacional sob medida. MS Telecom, mais e melhores comunicações. Internacionais com experiência comprovada para garantir então que as empresas internacionais que nós temos localmente tenham a mesma experiência estando nos seus países ou estando em Angola e não necessariamente tenham que recorrer a empresas internacionais para poder ter os serviços que elas já estão habituadas a ter nos locais onde se encontram. É assim que vamos ter o primeiro tema deste evento, que será conexões em baixa latência para a redução do OPEX, que será apresentado pela empresa Intelsat, pelo Sr. Gift Cipio. Ele depois vai me corrigir se o nome estiver mal dito. Tenha bondade. Thank you, Program Director, Honorable Ministers, Captain of Industries, CEOs, ladies and gentlemen. It is really a pleasure to be part of this conference. My name is Sipiwe Nelwamondo. I'm Senior Sales Director at Intelsat, responsible for the Southern African business. And today I will be talking about powering offshore operations with reliable and secure communications. I think this is what we specialize in as Intelsat, and we work together with MS Telecom to provide these reliable and secure solutions to the oil and gas market, so that we present an end-to-end integrated solution for the market. I think we know that the oil and gas market plays a significant role in global economy. We know that the revenues generated sit well over $2 trillion globally. And to operate optimally, these oil and gas industries depend on the communication services. With oil and gas market transforming, I think we know that the market is taking advantage of new technologies that are in the market. Things like LTE, advanced process automation, and quite a number of new technologies that are assisting in making Tecnologia and cost effectively. But all these new technologies
require kind of connectivity to operate, because we know that the oil and gas market or the oil rigs at times are sitting quite remotely, and there is a demand for high capacity that is coming through from all these operations, whether it's for mission critical communications, or it's for crew welfare, site safety, or actually the analytics coming from the site. Given the remote nature of these oil and rigs, definitely the satellite communications is key in making sure that all this information can actually be carried through to it could be to the cloud, it could be to the HQ, it could be to different areas where it needs to go. It could be crew welfare information, and we think, thanks to satellite, that all these connectivity could be provided. So satellite provides becomes the ears, the eyes of operators, where they can use communication to get to remote areas and provide system. Apologies. This is a bit stuck now. Voila. Okay, thank you. There's a reason why satellite is chosen as a preferred solution to provide, in fact, connectivity in these areas. Key is being the reach, the ubiquitous reach of satellite that ensures that you can be connected anywhere where you are. So I always say that whenever you can see the sky, you can be connected with satellite. You can be in any area, in any place, and you will get the connectivity. It is quick to deploy. In terms of deployment, it's fast to deploy, provides unmatched cost effectiveness. If you look at the cost of pulling a fiber to a remote oil rig, it would take a lot of time and will cost a lot of money. However, with solutions like satellite, within a few days, you can have a service up and running, providing connectivity to remote locations. Also, it is to support, in fact, it is also to support the new applications like IoT, which I've mentioned, like LTE. As Intelsat, we've been a global leader in the satellite industry with over 60 years of experience. The first communication satellite that was launched was and we continue to drive innovation in this market. We have been supporting and in partnership with MS Telecom for not 10 years, not 15 years, but over 20 years that we've been in partnership with them. We boast one of the biggest networks in terms of, we've got over 52 satellites that are currently in orbit. We have the biggest in terms of revenue, in terms of coverage. And we carry, daily over 1,500 terabytes of traffic that transitions through. And we are trusted by many industries, in fact, to deliver different mission critical services, whether it be for military, whether it be for connecting flights with flight connectivity with currently connected to us. So anything that's moving, whether it's ships that are moving in the maritime area, we connect, whether it's planes, whether it's trains, and even mobile backhaul solutions. So it's all mission critical services which resonate to what oil and gas market requires, which is reliability
and security. Our coverage covers quite a, I mean, as I've mentioned, we cover the whole globe, and as if you can actually see the sky, you have connectivity. So if you need to connect from one of the oil rigs to a remote HQ that's sitting maybe in the US or in Australia or anywhere else in the world, we would support together with MS Telecom to actually deliver those services in a cost-effective manner. We've built products that specifically look into the oil and gas market. One of the products is the Agile Core UX, UX standing for user experience. This is a product that is built on two key things, which is reliability and user experience. So it's built without going into too much technical. It's built in such a way that it is a 1+1 kind of hot standby network that will make sure that your network is always reliable, always kind of making sure that you have the highest availability, because we understand that a day lost or with communication can cost a lot of thousands or millions of dollars. So it also leverages on actually other tools for user experience, where we use tools for traffic shaping, tools for enhanced TCP and video optimization tools to make sure that when we deliver the service, the user experience is quite good. We did some tests to actually validate this and look through this, where we ran two links, one with on Agile Core user experience with optimization, and the other without. And we ran some web browsing on it, and the ones you can see that with optimization, which is the second one in green, we managed to upload pages were able to load 2 times faster, and when we added caching and all of that, we could load it even 2.5 times faster. We did the same with secure web pages, encrypted pages. And because we've seen that there is a growth in the number of encrypted pages in the market from 50 to 85%. This was between 2017 and 2020. So we focused as well to ensure that you can also reach optimization even with with encrypted pages. And there we could achieve about 40% improvement on those services. Video is also a critical application, whether for conferencing and whether for different types of, maybe for crew entertainment and all of that. Running through this, we were able to reduce streaming time by 60%. This is something which these are critical, because when you're on a video conference and you are guiding someone that's sitting in the oil rig, when there's buffering and there's issues, delays on the system, this is something that gets noticeable, and is something that's why on our solution we've actually focused on improving that, making sure that it's efficient, it's quick to deliver. Reliability is also quite key. I think some solutions are built on KA band. Our solution is built on KU and C band, and there's a specific reason why we build it on the C and KU band.
We know that Angola has many months that gets affected by heavy rains, and therefore it is important to choose a solution that will ensure that you can deliver services even when it's raining. So on these charts, we did some tests where we ran links. These were comparable. Ours is the green at the bottom on KU band, and we compared it to a KA solution. And you can see that our solution in terms of outages kept very low and constant throughout the whole 12 months testing period. And when we looked at the KA solutions that was installed next to it, the performance is actually, you can see that when rain comes, the outage can be very significant, and this can impact operations in the rig. So we built it on KU band, and but also we also run it on C band, and C band even provides even more kind of reliability than even the KU. So the service availability would be even much better. We understand as well that with cybersecurity increasing and becoming more and more important, this is something that we took into consideration on our solutions. Intelsat's solution is the only satellite operator globally that has a SOC 3 cybersecurity accreditation to ensure that your network is secure, to ensure that whatever services, there's no compromise on our network, but also on our customers' network. So with that, I would like to leave it there, and I think reiterate. I think I heard Minister Mario mentioning that if you wanna go very far, you need to go together. So I think this is exactly what we want to do. This is why we partner with MS Telecom to ensure that we provide integrated services that can help the oil and gas market. Thank you. Excelente apresentação do representante da empresa Intelsat, e ficou aqui patente que não adianta nós falarmos de tecnologias emergentes como inteligência artificial e outras se nós não tivermos uma base de infraestrutura muito consistente, porque senão depois não conseguimos então tirar proveito dessas tais tecnologias emergentes, e elas ficam como buzzwords, né, em todas as empresas, e que ninguém consegue ver então uma mais-valia. Dando seguimento ao nosso evento, vamos ter um outro tema que já foi aqui muito referenciado, que é a inteligência artificial, e vamos focar então na inteligência artificial em si e numa área muito específica da inteligência artificial, que é o machine learning, e como é que ela pode então ajudar a expandir oportunidades e reduzir custos. Para fazermos a preleção sobre esse tema, vamos ter o Sr. Denis Lupambo, da Microsoft. Sr. Denis Lupambo, tenha a bondade, por favor. Good morning, honorable guests, ladies and gentlemen. I'm very privileged to be invited by MS Telecom to present to you. The journey we have gone with MS Telecom started off with a project we did for them on CRM. So it's a partnership that starts from them being a customer of ours to them inviting us to be a partner of them. So it's a great privilege to have reached this stage in terms of our relationship.
I also want to say that oil and gas is an industry that is very dear to my heart, because I spent 3 years as a young engineer at Sasol in South Africa doing process control. So it's something that I have fond memories of. The only concern I have is when I saw the maturity curve, I was very surprised that oil and gas is at the bottom. I thought it had moved on, but anyway, we're here to help. So I am from a company called Mint. We are a Microsoft partner. So in that sense, we represent Microsoft in terms of implementation. And together with MS Telecom, we want to be Microsoft's presence in Angola. So in short, if you want to use the Microsoft platform, all you need to do is go to MS Telecom. Behind MS Telecom is Mint, Microsoft, to support them. And that's how we work in terms of partnerships. And somebody else mentioned that the world is all around partnerships nowadays. Just getting into my presentation, to start with, artificial intelligence and machine learning are buzzwords. A lot of people get anxious when they hear these buzzwords. But in terms of the application to the oil and gas industry, in short, it's all about analyzing a lot of data, as well as getting predictions. That's what artificial intelligence and machine learning does. So if you just think of those things in terms of using computers that are in data centers of Microsoft, we have a data center in South Africa, but there are also data centers around the world. And you are basically using those computers to do very sophisticated analysis that you can't do on your laptop. That's what it is in short. And then the solutions come with fancy names, but if you just remember that, that's what we're talking about. So in terms of my presentation, just bear with me. Let me see if it comes up. So in terms of artificial intelligence, we're looking at using analysis of data and predictions to help you reduce costs as well as grow your business. As I've said, the 3 companies that are in partnership are Microsoft primarily, MS Telecom, your local provider, and Mint operating out of South Africa, supporting MS Telecom as an implementation partner. At Mint, we say we create tomorrow, and it's all around working with different stakeholders, partners, customers such as yourselves, but we only work on the Microsoft platform. So the advantage of only working on the Microsoft platform is that we can help you with anything to do with the Microsoft platform, end to end, whether you're looking at business applications in CRM or ERP or data and artificial intelligence, we can do all of that. So in terms of demystifying artificial intelligence and machine learning, I want to show you a small video here that just shows the effort that is going in, especially from Microsoft, to make sure that the coding of AI is so simple, and that's the trend. They want to make it so accessible to everybody that people are not afraid of using artificial intelligence because they can't code. So a lot of effort is going in, and
Microsoft often uses the word low code because they're trying to get to a situation where even somebody who is not technical can use artificial intelligence. So this small video just demonstrates such an effort. Here's how engineers think and solve problems by transforming whiteboarding into AI. For example, travelers around the world hesitate to check bags because they're afraid they'll get lost. Here's how AI can help. Using simple drag and drop blocks, engineers create the skills and strategies that the AI must learn, so it understands not only what to do, but why. Engineers can even import existing algorithms for specialized AI functionality, like automatically recognizing baggage size. Then, the supervising AI safely practices millions of possible scenarios in simulation, so it knows what to do even in the most unusual circumstances. So as disruptions occur, the system adapts and bags are delivered at the right place at the right time. Not only does Project Bonsai focus on adding value for those closest to equipment, systems, and processes, it also helps deliver better experiences that grow customer trust. Which is what we're all trying to achieve. You can change your operations. You can transform your workforce. People have talked about, the workforce of the future. Young people want to join companies that are digitally appealing, and if you use a lot of digital transformation, that makes you appealing as well as make the work interesting. Also you can use technology to help you transition to clean and change the way you think of energy altogether. So the thing I want to perhaps connect with the maturity curve that was shown earlier is that what you should look for as an industry are the trends that are going on at the moment and try and catch up with the trends. And if you look at your entire value chain, there are many applications of AI and machine learning that you can do, just looking at the trends that I'll share with you. I'm sure you want to know, in terms of your industry, what are specific things that you can do. And I'll start off with some examples, use cases. So the first one on the left-hand side talks about simulations. Again, that's about using a lot of data, using the artificial intelligence platform from Microsoft for you to do all sorts of simulations. The next one talks about IoT. I'm sure the industry is full of IoT, and as Microsoft, we use that data. We help you take the data from the IoT, do a lot of analytics, come up with predictions, and so on and so forth. So it's all about use of data on the Microsoft platform. Predictive maintenance, again, that's about using lots of data of the history you have in terms of maintenance to predict how to maintain your equipment going forward. Then comes digital twins. Digital twins is simply
again, a simulation of a real-life process or organization or entity using digital technology so that you can work with the simulation as opposed to tampering with the real-life organization. Employee productivity, and then lastly, and most exciting, is remote assistance. Remote assistance is one of the technologies Microsoft has brought out, which is very exciting because it's all about, as the term says, providing the ability for experts to assist people remotely. I don't know if you've heard of examples of a surgeon in India who is quite junior trying to do surgery, and an expert surgeon in the UK guiding them online in terms of what they do. Well, that's what you can do with your equipment or your plant today. I know that, in your industry, you make use of lots of experts, and with traveling being an issue, you can actually have experts remotely assist people across your entire organization when needed remotely. That's what Microsoft has brought out in terms of remote assist. So I'll try and show you a video on that. I've talked about what it can do and some of the technology terms that you come across, HoloLens being one of them, but it's basically a technology that helps you visualize equipment or an object from remote. So the use of this can be used in terms of collaboration, in terms of maintenance, as an example, inspections, another one, and of course, knowledge sharing, because an expert remotely can provide knowledge to somebody who they're not with. And you can see the many benefits that come out of that. I won't go through all of them, but they're quite intuitive. I want to show you the video, rather. Never mind, I think the video is not playing, but I think you've got the gist of it. In terms of your industry, these statistics actually come from Gartner. Sorry, let me just go back one. So the statistics say 95% of oil and gas organizations have a digital strategy in place. So even if you are low in terms of the maturity curve, you seem to have a digital strategy in place. It says basically everybody has a strategy in place. In my view, the challenge is how you get going, and this is where the use of a platform such as Microsoft helps you get going very easily. There's so many use cases you can immediately try and implement, especially on data and analytics, to start the journey of moving along that curve. And the others are obviously cost reduction. I'm sure you know about that as an industry. And the increase in industry spend being a small percentage. Most remote places on Earth, through countless miles of pipeline, the corner gas station. The oil and gas supply chain operates 24 hours a day. I'm Gary Pearsons with Rockwell Automation. To meet the global demand for fuel, we're transforming the way we do business by harnessing the power of the Internet of Things. The equipment our customers use for extracting, moving, refining, and selling fuel is the heart of the supply chain. Built on Microsoft Azure IoT services, our solutions enable unprecedented efficiency by bringing the data generated by even the most remote assets into the cloud, driving business insights and evolving an entire industry. On oil drilling platforms off Alaska's coast, submersible pumps are critical to production. Rockwell Automation remotely monitors the medium voltage drives used to power the pumps, alerting our customers to potential issues or failures in real time, and providing remote troubleshooting that reduces costly downtime.
Across miles of rugged terrain, massive pieces of measurement equipment known as metering skids track the movement of oil in real time. What was once paper-based is now an exacting system that creates immediate electronic records, allowing us to achieve new heights in operational intelligence. And at fueling stations all over the world, our solution continually monitors inventory and performance of the pumping system, meeting the growing demand for clean, liquid natural gas. Data visibility across the entire supply chain enables insights that help our customers orchestrate everything from deliveries to equipment maintenance, ultimately creating a better fueling experience for drivers. Driving exceptional efficiency, innovating in the cloud, and enabling the connected enterprise. That's why Rockwell Automation chose Microsoft. Yeah, so in terms of IoT, the trick is it's all about data. The more IoT devices you have there, the more data you have. How do you collect all that data and get insights and take action from that? And this is where the Microsoft platform can be very useful because it provides you a single platform where you can put data from several different sources and analyze it, come up with predictions and whatever you want to do in terms of insights. The trends that we see, all about affordability, big data, predictions, as I've said, is really the key. The reason you analyze a lot of data is to predict the future, which is what we all want to do. And cross-industry collaboration is quite important because Microsoft works across so many industries. There are many use cases that we can borrow from other industries that are applicable to your industry. Leading energy companies. We have employees working across 100 different countries. All of them are working tirelessly to help those communities and people deliver the energy that enables human progress. Partnerships are a core business value for Chevron. At the heart of all of that is our vision to be the global energy company most admired for people, partnerships, and performance. So we strategically look for partners who share those values. In October last year, we signed with Microsoft as the premier cloud supplier for Chevron, and we've had a long-standing partnership with Emerson. The aim is to leverage their technical solutions to answer our business problems and succeed together. Emerson provides complete automation solutions. We provide sensors, control valves, control systems, optimization software that helps those plants run safely and to their optimal production. When it came to working with Chevron, Microsoft was a natural choice because they've built a lot of great technology into Azure, specifically targeted industrial IoT. Chevron has a lot of sensors and a lot of data around controlling their facilities, but needed a lot more data on reliability and energy consumption. That's where the PlantWeb digital ecosystem comes into play. For our first pilot with Emerson and Microsoft, we used Emerson sensors and gateways to connect the data from the field to Microsoft Azure to allow us to perform the analytics. Supplementing data from our control system with the IoT information provides a much richer data set which we can now use to optimize our entire value chain. Within Chevron, we've got more than 5,000 of these heat exchangers. And if we can understand the health of these units, it can help prevent unplanned outages as well as reduce the number of scheduled repairs. And that can save you millions per year. Our best customers are becoming our best partners. And a great example is Microsoft and Emerson working together to help customers like Chevron going from concept to operationalized state in just days. Microsoft is investing $5 billion in this space, and we're leading the charge of simplifying IoT to make it easy for any enterprise to be able to benefit from it very, very quickly. We're so excited to be empowering our customers and partners to achieve so much so quickly and be leading this next wave of computing.
So lastly, I think I'll just talk about digital twins. I've talked about it before. It's really about, it's a fancy term for simulation. You can simulate physical things, you can simulate people, processes, using technology, and so by so doing, come up with things that you can do, experiment, without putting real life in danger. Adoption of IoT, 5G, and Industry 4.0 are driving the next wave of enterprise digital transformation, which is opening a world of opportunities for the service providers to partner with the enterprises. Enterprises are looking at private mobile networks to implement new use cases while achieving operational simplicity. There are 4 key components to developing a private mobile network. First, a cloud-native mobile core that can be deployed on-prem, at the edge, or in any cloud. This can be public, private, hybrid. Second, a multi-access edge compute platform to host and process data locally in real time. Third, a radio access network for superior outdoor coverage, providing an industrial-strength connectivity. And lastly, an end-to-end management and service assurance platform to create and deploy services. Microsoft brings an integrated, simplified approach to creating a private mobile network, which combines hyperscale cloud and Azure MEC components, a firmed cloud-native mobile core, and a diverse ecosystem of partners for RAN and other applications. Let's look at an example of an innovative operator from Scandinavia that is leveraging the power of private networks. Tampnet is leveraging this futuristic private network by Microsoft as the underlying platform to deliver reliable connectivity to oil rigs and a host of services to the workforce and IoT devices. Tampnet is an infrastructure company. We build high-capacity, low-latency infrastructure for the energy sector around the world. We operate the world's largest communication network in the North Sea and the Gulf of Mexico. Our key focus area is oil and gas, wind energy, maritime, and we also do our own carrier business. Our industry is going through quite transformational changes, both from an efficiency point of view, from an agility point of view, and also from a CO2 footprint point of view. Our customers are asking for how they can run their operations more secure, more efficient, more agile, moving processes from onshore to offshore, and also how they can operate greener. One of the key strategic pillars for Tampnet is the connected rig or platform product. That means connecting everything, devices, sensors, to the internet, both in the private cloud or idle mode, but also in the public cloud operation mode. So Tampnet chose the affirmed Microsoft private network solution because they had a future-proven architecture, they had a simplified operation, they had fast time to market, they had a very high operation and uptime, and the whole architecture was integrated to an end-to-end Azure cloud ecosystem. So I did talk about the opportunity, basically reducing costs, expanding opportunity, expanding revenue or growth. Let me see if I can show this video on software development. Today. Technology will clearly help Shell in meeting these challenges. We have about 2,800 software developers working day in, day out. Our overall strategy is to move everything to the cloud as soon as we can. We gathered up our Team Foundation server databases, sent them off to Microsoft where they ran their high-fidelity migration processes and transformed it all into Visual Studio Team Services. I was pretty unenthused when I heard we had to move to Visual Studio Team Services. Any change is hard. The rollout was phenomenal.
phenomenal. We were able to just log on, update, move to the new system. I didn't have to rebuild my code. It's just really easy to work with. Our software being developed for various platforms. It could be for Linux, for Windows, for Apple iOS, for Android, for other type of devices. So having access to the latest software releases is very important to us. Now with Visual Studio Team Services, every 3 weeks there's new functionality without us even noticing it. We're no longer running our servers. We've removed all of that cost. Obviously, going to the cloud, people are mostly concerned with security. So the fact that the Visual Studio Team Services had their ISO certification in place was a great benefit for us. Digitalization will transform every part of the company. It will overlay our physical world and make it one world. Whether in the subsurface space, whether in refining space, whether in the trading space, whether in the consumer space, it will transform the whole company. So lastly, it's all about following trends. You've seen a number of trends in the presentation I've made, and you just choose a trend that fits your stage in terms of your business, and you can make that trend a reality on the Microsoft platform. Thank you very much. Tivemos uma apresentação bastante elucidativa, com muitos vídeos, né? Hoje estamos na era do visual, então aqui a Microsoft está a seguir essa tendência. Sem mais delongas, para ganharmos aqui tempo, vamos ao próximo painel, que vai ter como tema Digital Oil Field, que será apresentado pelo Sr. Jimmy, da Huawei. Por favor, Sr. Jimmy. Uma salva de palmas, Sr. Jimmy, enquanto ele caminha para aqui. Good morning, ladies and gentlemen. It is a great honor to be invited by MS Telecom company to make a presentation here. My name is Jamie from Huawei Technology. I used to be a reservoir engineer in CNPC, the Chinese National Petroleum Company, and served there for 10 years. So today, I would like to talk about digital oil field. So what is the digital oil field? Actually, the digital oil field is really broad concept. Different people may interpret this concept from their own perspective. Before I joined Huawei, served in CNPC, as a reservoir engineer, I thought that digital oil field is all about underground, including the geological modeling and the reservoir simulation. Yet, after I joined Huawei, I was challenged and humbled by my colleagues so deeply that I would not be able to put it into words. So I hope that today everybody could find some fault from my presentation. So digital oil field reshape the oil and gas industry. So let's start it by talking about the challenges, the production side, major challenges. The first one is low production. We know that most of the oil fields are located in remote areas, and in the case of Angola, on the offshore platform, and because it has low communication technology, the network is inconvenient, high cost, and low quality. So oil and gas companies have to send the people on site to do the inspections and operate doing the daily work manually. So they will face inefficient communication between the land base and the platform. They can't make a short response to what happened on the oil field, and the result is a low production. The second challenge is the bad collaboration, because every day the oil field will generate massive amount of data, and different departments and different engineers have to share this information and make a collective decision. So
They have challenges in sharing this information. They have to send the experts on site and sometimes go back and discuss, etc., which resulted in bad collaboration. The third is the HSE risks. Sometimes we might face a challenge, including the explosion and the leakage. These will cause disaster for the environment and also a negative social impact across the entire country. These are all because of a lack of effective monitoring measures. So digitalization, digital oil fields might possibly be a way to address the challenges, to overcome the challenges I just mentioned, but digitalization is a long journey, and digital oil field cannot be built in just one day. We suppose that digital oil field can be divided into 3 stages. The first stage is the data management and visualization. Even though we are in the 21st century, there are still a lot of data that's being stored in all kinds of media. For example, the tape. For some oil companies, they still even reserve the data in papers. So if we want to digitalize the industrialization, we have to digitalize all the information and store them, transcribe them into a unified platform. Then in the second stage, different engineers and different partners can work on the same platform. They can integrate the process to run it more smoothly, and then after that, when we accumulated enough data, we can introduce AI technology to help improve, to make a better connection, to help the decision makers make the decision more efficiently. Okay, so as digital oil field is complex, so how do we going to realize it? To make it more easy for implementation, we have to simplify it into 3 layers. This is the solution, we call it digital oil field. It also calls the IoT production solutions. It consists of 3 layers. So the bottom layer is the end device. It can be classified into 3 categories: the data connection devices, including the pressure sensor, the temperature sensor, the flow meters, etc. And all these data is used to collect the production data and transmit it back to the control center. And the second category is the devices that is used to improve the collaboration efficiency. For example, the pads, the templates that is used to help the inspection people to improve help them assist the inspection work. And terminals, the handheld terminals used to communicate between different departments and improve the communication efficiency. The third category is the safety detection devices. We use cameras to monitor everything on site in real time to eliminate the potential risks, and some gas detectors, hazardous detectors, and combustion detectors to provide alarm in advance to tell the controllers, to tell the decision makers that that might be dangerous. In the second layer is the connectivity. We use MIB, AOT, microwave, and optical fiber, and of course the VSAT to transmit all this data back up to the application layer. In the application layer, we have all kinds of IT companies to help, firstly to help visualize the production data. Then the reservoir engineer can analyze the production data and predict the performance of the well, and maybe even predict the performance of the whole reservoir, and then give proposals to people on site to how to optimize the production in real time. And then secondly, we have different departments distributed in a vast area, so we have to got a dispatching center how to relocate the resources more efficiently. And of course, the HSE management using videos, using video conference, and helping to eliminate the potential risks in real time. You know, Huawei is a communication company, so
we mainly focus on the communication part. Why? Because, as you know, we might get an idea how large this oil field, how large these projects might be. Not a single company can complete it alone. So the end devices, connection devices, is frequently provided by automation company like Amazon, we just viewed, and handheld terminals. Well, we can provide some handheld terminals to improve the communication, and gas detectors is also provided by automation company. The middle layer is communication companies, like the two vendors we just viewed. And application layers is often provided by IPD company. All right. So, please. Can we just switch it? Okay. The application layer is often provided by some software companies. Okay, so as well as a communication company, we'd like to explore it on the connectivity. So connectivity existed everywhere on the platform. We can see that this is a typical offshore platform. We have a central platform, and we have several production platform or drilling platform distributed around the central platform. We have moving vessels around the central platform, maybe providing technical service or logistic service to the central platform. And every time when the helicopter that takes the engineers onto the platform, they will have to contact with the dispatcher to schedule the landing time in case of conflicts. And because the commuting cost is really expensive, so once people on the platform, they will stay there for some time. If an important expert were on the platform, sometimes they have to discuss technical issues with the land base. So they have to set an online meeting. A video conference will support this system. And most importantly, the daily production data have to be sent back to the control center. And unfortunately, if there is an explosion, an emergency, the communication systems, the connectivity might become the bottleneck of the whole system. Last but not least, in the spare time, the employees on the platform have to get a network for entertainment because they leave the home for a long period of time. They have to get contact with the family members. During the spare time, they have to chat with the family members so as to remain healthy mental conditions. So connectivity is really important for the offshore platform. However, what kind of connectivity do we need for the offshore platform? We consider four aspects. Firstly, bandwidth. According to an agency, it is reported that the bandwidth between the land base and the central platform must be higher than 87 megabytes per second. And besides the bandwidth, the connection must be reliable. It should not be affected by the harsh environment on the platform. And third, security. Sometimes we use the public spectrum to communicate between different platforms. Sometimes they might jump out a strange voice. We don't know who that voice is come from because they use the public spectrum, so it is not secure. And last, cost-effective. Cost-effective is a relatively concept because we have to consider different requirements. Not a single solution can meet all these four requirements. For example, marine cable is super suited, super stable, and super high bandwidth for the connection, but it is huge expensive. And microwave is cheap, but sometimes because of the harsh weather, it is not stable. And the Tetral system, it is narrow bandwidth, it is cheap, but it's not secure. So depends on the situation, we have to choose the solutions for the platform in different scenarios. So we'd like to analyze the different connections on this scenario. Firstly,
the access layer. Access layer means to the network that is used to cover the area surrounded by the central platform. So different terminals, different end devices can get access to the network. We would propose EOT. I would give more details of the EOT solution later. And then the connection between the central platform and the land base, we have three choices typically. The first choice, sometimes we would choose research, and then microwave. It depends on the situation, and if the oil field has a long life expectancy and huge, if it's a giant oil field, we would choose submarine cable to collect the central base and central platform and the land base. And some other collections between the central platform and other drilling platform or production platform, we would also can choose cable or microwave or satellites. So I'd like to explore some of these details. The first is EOT. So so many people know about the EOT. So what does EOT mean? The lowercase e here means enterprise. LTE means long-term evolution. So ELTE means it is technology that is designed for the enterprise of the future. EOT is the most advanced wireless network, access layer network currently. So to give you an idea how advanced this technology might be, I'd like to make a comparison between different wireless technologies that we frequently use in this industry. The first technology is Tetra. Tetra is often used by the police system. We push to talk, and because it has a lower bandwidth, it cannot carry too much businesses. It can only support voice trunking, not support video trunking. And because it cannot, it has weak data capability. So the second technology is WiMAX. WiMAX was invented just at the same time as LTE, and but unfortunately it has stopped evolution now. The communication industry is not going to invest it anymore because it is obvious shortage. It can only support just a few terminals, even though its bandwidth is higher than the Tetra. The third technology is Wi-Fi. I guess everybody in this room knows about this technology very well. For example, every time when I got to the hotel, I would ask the receptionist the password of the Wi-Fi. Yet, when we decide to use this technology in this scenario, we also face a lot of challenges, including the small coverage, the low mobility, and most importantly, it cannot withstand too much interference. The most advanced technology is LTE. It overcomes all the shortage I've just mentioned. It has large coverage. It has high bandwidth. It can support several businesses because it has high bandwidth. It can carry several businesses, including the voice trunking, the video trunking, photos and textures. So this is the LTE. This is the traditional architecture of the LTE solutions, the end-to-end solutions. So on the far left of this architecture are different scenarios, including the central platform, the production platform, BSOs and moving vessels, etc. We can deploy the EOT solutions on different scenarios, and then we have different end devices that distributed in the previously mentioned the scenarios, including the RTUs that is used to collect the production end devices, and LTE mobile terminals, just as the same that we used on the public network, just as our cell phone, and some cameras to realize 24 hours online monitoring, and handheld terminals, the pad, to improve the inspection work efficiency. Then data generated by all these end devices will be transmitted, converged into the base station,
And all these data will be transmitted back to the control center via the backbone, for example, the VSAT or the microwave or submarine cable. So in the integrated operation center, the engineers, reservoir engineers in there may analyze the data and maybe do a simulation and predict the performance and give proposals to optimize the production. And if there was something to support the people on site, we settle an online meeting, and we can also have a video surveillance system to monitor what has happened on site and eliminate the potential risks. And the EOT is a private network. We can also collect it into the public network. So when experts were on the vacation, whenever they want to join the conference, they can just pick out their cell phone and join the conference and give guidance to people on site to complete the task. So that's the EOT solution on this scenario. The EOT solution, as I just mentioned, we can deploy it on other scenarios such as the FPSOs. A single base station in ideal conditions, it can cover up to 30 kilometers area. And so the vessels that distribute around the FPSO can share the unified network, communicate between each other, support video trunking, and data backhaul system. So if we have two FPSOs, we use microwave or submarine cable to collect it, and then the moving vessels can move from one FPSO to another without getting lost between these two FPSOs. And because the moving vessels is moving, so for other solutions, it cannot provide a continuous network, but for the EOT network, it can support up to 100 kilometers per hour velocity. Okay, now here it comes to the microwave. Microwave is a type of radio waves. Firstly, we used in television and then in the communication. Currently, even though the wireless transmission network was dominated by fibers, however, the microwave is still widely used in some areas, especially in the remote area. In the case of offshore platform, the microwave has obvious shortage because it is visually connected. If there was a vibration, for example, when the hurricane comes, the antenna might shake a little bit, and then the connection might lost. So to overcome this issue, Huawei has invented smart connection. We call it the intelligent beam tracking microwave system, in which we deploy the antenna on a smart platform that can adjust it to the vibration and then provide a stable connection between the land base and the central platform. The similar, even almost the similar experience of the optical fiber. So this is the typical deployment of microwave link. We use microwave connect to the land base and the central platform, and the central platform with the TLP platform and FPSOs, etc. In this scenario, one question we are frequently asked is, what is the longest distance that microwave can reach? To be frankly speaking, it is complex because microwave is a visualized technology. If we can visualize and get through, we can absolutely get it collected. But if there was a barrier between the two sides, we cannot get it collected. And because the Earth is round, so the longer the distance, the more radiant the surface is, so it will become more difficult to connect it. Generally, we would suggest to our customer that, okay, 30 kilometers is acceptable, we can guarantee it, but in the real case, we still have a lot of cases that can reach far to 50 kilometers. There was one extreme conditions, a real case in China.
They install the antenna on the top of a high mountain nearby the coast, and then the other side on the offshore platform with a high airing tower. And finally, they get it collected. The longest distance, as we know, is up to 150 kilometers. So this is just for reference. Okay, for those offshore platform, they have faced another challenge because the oil field have developed for several decades. We have different systems, the trunking system, the video conference system, even some places might have LT trunking terminals. Okay. So when the emergency comes, the dispatcher might be crazy because they have to allocate between different systems to switches to get different people, and they will be drive crazy. We have invented an integrated command center which can allocate resources more efficiently. This is one of the scenario in case. If there was an emergency, for example, the pressure increased sharply from the SCADA system, or some people reported emergency from the manual terminals, and then it will be sent back to the control center. In the control center, the commander would have a platform to see what kind of resources, rescue resources can be used to handle this issue. And based on the G system, and they will decide what kind of resources to address this issue and to make a faster response to circumstances like firefighting, emergency maintenance and healthcare, and excavation. So the last slide is a success story of our IoT solutions. It is the world's first offshore IoT network. We've done it for trampolines. Like many other oil companies, they have faced the challenges such as high cost and even without getting high bandwidth network, we provided an IoT solutions for them which can support up to 50 megabytes per second and some equipment that can resist extreme conditions. And we help them to communicate between central platform and different streaming platform and supporting the video surveillance and the video conference system. Okay, the end of my presentation, I will say to our customers and partners, the digitalization, on the way to digitalization, we might regret, we might timid, we might hesitate. It is all understandable because the way to digitalization is really tough. You know, the fishermen always don't know where the fish is before they go, but they still choose to set off. Why? Because they believe they will come back with full. And when it comes to the digitalization, as the digital transformation service provider, we believe with the support of Huawei, with the efforts of our customers, and with the efforts of our channels and our partners, we believe the digital transformation of Angola's oil and gas industry will enter an era of great prosperity. Thank you very much, and enjoy the conference. Muito obrigado. Nós tivemos então agora uma excelente apresentação da Huawei e pronto, ficou claro que efetivamente a tecnologia está disponível, mas nós precisamos então de adaptá-la à nossa realidade e por isso é que a MS Telecom está aqui em parceria com essas empresas para então adaptar essas tecnologias à nossa realidade e realmente ser uma mais-valia para as empresas nacionais. Vamos ter agora mais um momento cultural. Ok. Não temos. Sim. Vamos dar continuidade ao nosso evento e vamos. Ok, muito obrigado. Vamos dar continuidade com o momento cultural do nosso evento. Por favor. Nosso poeta dos pés descalços. Espero que dessa vez os microfones estejam... Esperamos que sim, agora sim. Eu gostaria apenas de dizer que, na verdade, eu estou aqui até por motivo de força maior,
porque eu fui operado a um quisto mamário a semana passada e foi-me amputada a mama esquerda. Então nós, os homens que ainda pensamos que o quisto mamário é uma brincadeira ou que não exista, acreditem que existe sim, e nós devemos ter todos os cuidados necessários para que não apanhemos, e se apanharmos, irmos fazendo o devido planeamento para que possamos estancar esse mal que atinge muitos de nós. Obviamente que não podia deixar de estar aqui, sendo eu um filho da MS Telecom. Foram 17 anos da empresa e somos todos vencedores. Vamos fechar o evento com a interpretação de um tema de Belita Palma, do grupo Gola Ritmos, de 1948, para os vossos ouvidos. Kalubakituya, abakitu butuketu, kalubakwenyoko, maisi kwa abaku, sengeke shidilanga, soki songata kanye, sengeke shidilanga, soki songata kanye. Kandenge shamisha kata dani kama mawe Kisua kingi ya mimwalunga Nganu bigi nganu nyondo makamba Mwashimbe Susana Filipa ni manika Dona na nyandoni Kandenge shamisha kata dani kama mawe Kisua kingi ya mimwalunga Nganu bigi nganu nyondo makamba Mwashimbe Kalumba kitu ya abakitu butuketu Kalumba kwenyoko maisi kwa abaku Senge kashidilanga soki songata kanye Senge kashidilanga soki songata kanye Kalumba kitu ya abakitu butuketu Kalumba kwenyoko maisi kwa abaku Sengeke shidilanga soki songata kanye Sengeke shidilanga soki songata kanye Sengeke shidilanga soki songata kanye Obrigado e até a próxima. Muito obrigado ao nosso poeta de pés descalços por esse momento mais um pouquinho menos sério. Então vamos dar continuidade ao nosso evento. Depois do nosso momento cultural, teremos então um tema também muito interessante, que é uma tendência tecnológica também da quarta revolução industrial, que são os drones. E nós vamos falar especificamente da expansão
insights com o uso de drones. Teremos uma preleção online da empresa Aerodyne, que será feita então pelo Sr. Rabi Hashed. Não sei se a produção já tem todas as condições técnicas criadas, acredito que sim. Então, vamos deixar então o Sr. Rabi Hashed poder fazer a sua preleção. Estão a ser criadas as condições para termos então o áudio. Já conseguimos visualizar, mas ainda não tem o áudio. Não temos o áudio. Bem, enquanto aguardamos o áudio, tem sido então bastante interessante os temas que têm sido abordados aqui. Esperamos que as empresas então do setor possam ter uma visão do que é que a MS Telecom e os seus parceiros estão a trazer para o nosso mercado. Mais do que, como disse, trazer tecnologias, é sobretudo perceber qual é a maturidade digital que as empresas têm nesse momento e assim desenharem soluções conjuntas, né? Porque eu acho que aqui é uma mão de duas vias em que as empresas, junto com seus parceiros tecnológicos, encontram então os melhores caminhos de acordo com aquilo que é o seu capital humano, efetivamente o seu nível tecnológico atual, a sua infraestrutura, para encontrarmos, acho que já temos. Mr. Rashid, can you hear us? Continuamos então sem... Ele está em mute, acho que tenho que pedir para ele. Mr. Rashid, can you hear? E o Mr. Rashid está a falar com muita emoção, só que não estamos a ouvi-lo. Produção, temos... Hello? Acho que já temos. We can hear you. Hello, can you hear me? Yes, you can hear. Okay, great. I'm trying to share my screen, but the host has disabled share. So I cannot share my presentation with you because it's disabled from your side. Yes, you can make your presentation. You can see my presentation? Yes, you can see. Yeah, I'm not sharing the screen though, so I'll start talking about, and then we could go through it. So I'll start by introducing myself. My name is Rabi Abu Rashid, and I'm the CEO for Middle East and Africa for Aerodyne and Feds Group. Basically, our company has been founded in 2014. We're in the business of providing drone solutions. And today we are one of the largest operations on the planet. We have offices across 11 countries and operation in 35 countries. I would like to ask the host to move the slides because I cannot see what you guys are seeing at this point. Go ahead, you can continue. All right, so again, I have no access to the screen that you guys are viewing. So I want to talk to you about drones and the oil and gas industry, but at the same time, I don't know what you guys are looking at.
If the organizer can share the screen with me as well, so I know what's going on. We see the slide too. All right. Okay, if we can skip to slide 4. So this. If you're looking at the world map, you would see our presence globally and how much asset have we inspected Mr. Rashid, around the planet. We have solved the technical issues. We work with the next presentation, and again we will return to you. Is possible? Ok. Bem, enquanto resolvemos então alguns problemas técnicos, para termos então o Mr. Rashid para nos falar sobre drones, vamos passar para o painel seguinte com o tema Soluções e Desafios de Cibersegurança no Oil and Gas, que será apresentado pela empresa Checkpoint e pelo Sr. Luís Chasselke. Sr. Luís? Não sei se temos o Sr. Luís. Tá? Sr. Luís, por favor. Good morning, honorary members and ladies and gentlemen. Thank you very much for this opportunity. Thank you to MS Telecom. Today we are going to look at industrial control system, IoT and IIoT security. So as we can see, we use industrial control systems in our everyday lives. We use them in water and sanitation. What we are going to focus on at the moment is oil and gas, and then IoT and IIoT. So if we look at some of the pain points that we've picked up within this industry, we can see that these devices are very easy to hack. There's no built-in security on these devices. They run on legacy operating systems. They use weak passwords, and there's a lot of password sharing in these environments. And they're also very difficult to patch. If we look at some of the pain points that we've identified specifically for oil and gas, we can see that we can summarize this into 4 different elements, 4 different categories. And we can break this up into 4 different questions. So the first one is, how do we gain visibility into these environments? The second one is, how do we deal with legacy operating systems? The third one is, how do we safely do security enforcement? And then the 4th point is, how do we deal with third parties that need to connect into these environments? If we look at some of the IoT and OT related attacks, we can all know, we'll all remember about the US gas pipeline that got affected in 2015, and that basically shut down the entire East Coast. So it is a concern for the industry at the moment. If we look at some of the recent trends, due to the legacy operating systems, we can see that there's a lot of spear phishing and there's a lot of ransomware attacks in these environments. As of late, we've also picked up that there's been quite an increase in bot activity. So due to the lack of monitoring in these environments, bots are then deployed, they then communicate back to command and control sites, and basically that entire network can be hijacked
So the way that we gain visibility into this environment is we make use of something called the Purdue model. So the Purdue model breaks down or groups the different assets that we have within this industry into different levels. So if we look at the top level over there, we can see that that would be our corporate or our IT network. From there, we would then have IT-OT segmentation, and then we would start at level 3, which would be then the start of our OT zone, and that is typically where we would find then our SCADA and our DCS systems. From there, we have level 2, which is our process network, where we find the HMIs. From there, we have level 1, which is our control network. That's typically where we find the PLCs and the RTUs. And then from there, we have our field devices then that we deploy within the environment. Now, if we look at this graph, we can see that we can actually use the checkpoint gateways between level 2 and 1 to give us increased visibility into level 1 and level 0. So this is a scan that we did, and this is just how important that Purdue model is. So these are all the assets then that we've discovered for a specific company. So we can see that we can't really make out what goes where. Now, if we go and apply that to the Purdue model, we can see that all the assets are then laid out according to the different levels, as I've just mentioned. And from there, we can also go and identify specific risks. So if we go and look at the top level over there, we can see that there's an asset that's talking all the way down to a level 1 asset there. So if there was to be any lateral movement within this environment, this plant would then basically shut down. That is how important the segmentation and the visibility is for us. So if we go further, go and drill down into the asset information, this is the type of information then that we can give you. We can give you the asset name, what it is. In this case, it's a PLC. We can also then go and look at what site this device is deployed at. We can give you the MAC address, and we can also give you insight into the immediate neighbors associated with that specific asset. If we go and look then at the virtual patching and how we safely do enforcement, so Checkpoint have introduced, or the main engine or the main brain behind Checkpoint's threat intelligence is something called the Threat Cloud. Just to give you an idea of how big the Threat Cloud is, Google deals with 5.6 billion queries a day. The Threat Cloud deals with 86 billion queries a day. So that is how big the Threat Cloud is and how big that threat intelligence engine is. So what we've then done is we can then associate or we integrate with all of the different CVEs that have been identified for specific devices in industrial control systems and OT environments. We also then integrate, and we've created specific industrial control system signatures in our IPS blade. Checkpoint uses security blades. And that is how we can best protect that industry or that segment of of the market. We also then integrate with over 50 device vendors, and we can also apply over 10,000 specific IT protections in the industrial control system environment. So if we go and look at how we virtually patch this, we can see over here in this example, we have a Allen Bradley Power Monitor 1000, and that is end of life from Rockwell Automation. So there are no updates available for this device. So what we go and do is on our gateways that sits in line, we can actually go and do traffic analysis and determine if there is any traffic that is going through to the Allen Bradley device that is looking to exploit that CVE that is listed there at the bottom. So we can then block that connection and only allow real connections or clean connections to go through to that specific device. So as I said, so we have partnered with companies Clarity and Armis just to give us that insight into the different assets that we can pick up. We also then do the vulnerability management on that platform. We also then have advanced threat detection. We pick up the different network zones and segmentations, and it is an ongoing compliance monitor or compliance posture that is being done within that environment. So we can actually go and do the discovery, we can implement changes. If there's any update, that cycle would basically restart again. So how do we then transform that discovery into enforcement?
So Checkpoint have a very unique integration, and what we use there is something called an IoT controller. So what we are able to do is take that insight from Clarity and Armis, and we can actually then put that into our central management platform, where we have a central point where we can go and do our policy and our rule-based management. So as we can see over here, just by this blueprint, we can also then deploy the checkpoint gateways at the lower level to give us insight into level 0 and level 1 then on that Purdue model. So just to go and show how we would do this and how we would then also do the micro-segmentation part, is we have a DMZ at level 3.5 where we would have a checkpoint gateway. From there at level 2 we would have smaller gateways, and that is also then that we can double up as checkpoint sensors or as sensors. And we can actually then go and do the micro-segmentation from level 1. So if we had to look at the RTU on the left, and let's say it becomes compromised and it sends through a command to the fan over here on the right-hand side. I don't know if my pointer is not working. Let's say it increases that fan speed from 1,000 RPM to 2,000 RPM. So with the micro-segmentation, we can actually go and block that connection, and we can actually then make sure that only the RTU on the right is able to send commands through to the specific fan in this instance, or in this example. So the way that we do this is we have rugged appliances built specifically for the oil and gas industry. So these can be deployed in very harsh environments, anything from -40 to +75 degrees Celsius. They're maritime certified. They don't have any moving components in them. They use solid state cooling, and that is what we can then deploy within these harsh environments. We can also then extend LTE. The antennas that we have in the front over here are LTE antennas, so if we need to have that connectivity, we are also able then to deploy them into remote sites. So just to show then how we would then deploy that and where we would actually do the virtual patching, that would sit in front of the PLCs or in front of the lower level, and that is where we would basically do that, that segmentation or that virtual patching. In terms of that insight that we can then pull into our manager, so we can immediately go and determine which assets are at risk, and we can see that there's a counter that's associated with those specific assets. So that is how we can then track remediation for any of our appliances that are at risk. And if we go and look at the policies that we can enforce, we have a specific IoT tab where we can actually go and do top-down rule enforcement. All the asset information is pulled through on the right-hand side over there, and if we do deem that an asset is at risk, we can actually go and drill down and do specific enforcement for that specific device then that we would have detected. So if we go and look at how we manage third parties that need to connect into the environment, what we have over here is we have something called secure remote access. So a request would be sent through to a specific administrator within that environment. He would have to go and accept or deny that specific request. The user can then connect via 4 different avenues. He can connect via a web portal, RDP, SSH, or he can connect via VNC. If he needs to connect multiple times, let's say there's a maintenance window for a specific device that has to take place on a Wednesday, let's say from 12 to 1. What we can then do is we can enforce that window of connectivity for the next 4 weeks for that specific user in that specific time. What we have then is we have something called an over-the-shoulder view. So this is a live session of what that user is doing. So he's gone in, he's selected the PLC where he needs to do that maintenance, and we can actually go and monitor and go and view exactly what that user is doing in that live session. That is why we call it an over-the-shoulder view. If we deem that he's doing something that he's not supposed to be doing, we can actually go and disconnect that user, and the process would have to start all over again. He would have to send through a request, and that would have to be accepted or denied, and from there he can then go and do his maintenance. We can also deploy this for multiple sites. So we have a secure access center that we can actually go and monitor and manage specific facilities if we have multiple facilities that we need to go and manage remote access for. So we would deploy the SRA at the different sites, and then we would use the SAC to go and manage the different sites or the different users that need to connect to that specific site.
So just in terms of the blueprint and how we would gain asset visibility for multiple sites, we can also deploy then multiple CTDs that is shown in this slide over here in plant A, B, and C. All of that information can then be collected by an EMC at the top if we have a central location where we do any of our data collection. Now, the EMC is the Enterprise Management Console that basically collects all of the different information that we have across the multiple plants. So just to show that the presence of Checkpoint in Africa, so we are across the African continent in the oil and gas space. The clients that we have in that space is Sasol and Total. So we are in the oil and gas segment at the moment. Excellent. So Annalise is our country manager for Angola and Mozambique. If there is any further information, or if you know, just a person to contact, Annalise would be that person to contact then. Great, thank you very much. Muito obrigado pela excelente apresentação aqui do Mr. Lois. Eu acho que é importante falarmos sobre a questão da cibersegurança, porque à medida que avançamos para os processos de transformação digital, as organizações vão ficando mais vulneráveis e é importante então que este aspecto seja um aspecto balizador para todos os processos de transformação digital. Vamos agora passar para uma mesa redonda, onde nós vamos trazer então alguns players do setor para então nos apresentarem a sua visão sobre a transformação digital. Esse painel será moderado pelo engenheiro Murato Custódio, que é mestre em gestão de projetos e atualmente é o PCE da empresa LIP Electronic, uma fábrica de telemóveis. Sr. Murato Custódio, por favor, tenha a bondade. O engenheiro Murato então irá apresentar os convidados. Bom dia. Bom dia, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero agradecer à MS Telecom pelo convite. É a primeira vez que estou nas vestes de moderador, vamos ver como é que eu me saio. Obrigado, Kies, por terem cortado a biografia, porque estamos a correr com o tempo. Vamos falar sobre os desafios das TICs nas operações do dia a dia do oil and gas, e para isso, e para este tema, eu vou ter aqui comigo Paulo da Silva, que é supervisor de telecomunicações da ExxonMobil. Está connosco, Paulo? Ok. Eu vou ter aqui também a engenheira Zana Romero, a diretora de TI da UNEP, Sonangol. Está connosco? Está sim, senhora. Eu vou ter também o engenheiro Anídio Lende, diretor de TI da Sonils. Está connosco. E, por último, o engenheiro Vinícius Paz, que é supervisor de TI da Interoil. Está connosco. Ok. Por favor. Temos lugar, temos, sim, senhora. Portanto, antes de começarmos o nosso painel, a nossa mesa redonda, gostaria de responder uma pergunta. Sim, eu vim falar de tecnologia. E não, eu não sou músico. Ok, muito obrigado a todos e gostaria que tivéssemos aqui um encontro bastante interativo, bastante confortável. Antes de começarmos, e gostaria que fossem sucintos na apresentação, gostaria que cada um de vocês se apresentasse na primeira pessoa. Vamos começar pela senhora, engenheira Zana Romero. Microfones também. Microfones da mesa redonda, já? Ok. Bom dia a todos presentes. Bem, esta seria a minha primeira mesa redonda
Para dizer a verdade, não estou lá muito bem preparada para isso. Fui apanhada um bocadinho desprevenida. O meu nome é Zana Romero e eu sou assessora de SITI para a UNEP. Obrigado. Okay, bom dia a todos os presentes. Sou o Paulo Duarte da Silva, estou a representar a ExxonMobil, faço parte do departamento de TI, especificamente o grupo de telecomunicações, supervisor na área de telecomunicações. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Anídio Leite, sou diretor de Tecnologias de Informação e Comunicação da Sonews. Estou aqui para esta mesa redonda e pronto, espero que vai correr tudo bem. Vai sim, senhora. Bom dia a todos os presentes. Chamo-me Felício Pacha e eu sou coordenador de Tecnologias da Informação da empresa Inter-Oil Angola. Obrigado. Eu já percebi que é visível que há algum nervosismo aqui na mesa redonda, então para facilitar a vida aqui dos meus convidados, nós vamos falar basicamente de tendências, vamos falar de local content a nível de capital humano, vamos falar um bocado de futuro e vamos falar um bocado de climate change, né? E como é que as empresas que vocês representam têm estado a se modernizar para esse efeito. Então, a nível daquilo que são as tendências, e vou direcionar as perguntas e, por favor, se não estiverem confortáveis, fiquem à vontade. Estamos aqui para ter uma conversa e vamos tentar manter isso o mais light possível. Nos dias que correm, há uma tendência global para que as empresas se tornem mais ágeis. E no setor do oil and gas, as novas tecnologias são cada vez mais utilizadas nos processos de exploração, transporte e refinação. Melhorar a tecnologia pode significar não só uma operação mais expedita, mas até mesmo redução do custo. Quais são os maiores desafios que encontram na implementação dessas tecnologias e como é que as empresas da ICT, como a nossa anfitriã MS Telecom, podem ajudar a ultrapassá-las? Eu vou passar essa pergunta ao engenheiro Paulo Silva. Ok, obrigado pela questão que me coloca. Pronto, para falar da questão dos desafios que nós enfrentamos a nível das nossas operações diárias, eu queria fazer um pequeno enquadramento, um contexto daquilo que tem sido a nossa experiência como ExxonMobil, observar o mercado. Tem dois aspectos aqui a ressaltar. Nós vimos que a nossa empresa, por exemplo, está a operar há mais de 25 anos em Angola e como parte disso nos dá a possibilidade de acompanhar aquilo que tem sido o desenvolvimento das empresas do setor de telecomunicações. Podem imaginar. Ouvimos aqui que a MS Telecom tem 25 anos e quase que o tempo que a ExxonMobil está a explorar petróleo em Angola. Então, isso nos permite interagir com os players, tá? Nós acompanhamos desde o momento, falando, por exemplo, da questão do aspecto onshore, o aspecto da conectividade, que é a primeira coisa que eu gostaria de mencionar. Não se pode falar de todas as tendências de aplicações de IoT, seja o que for, das tecnologias modernas, se nós não falarmos do fundamento, que é aquilo que é a base. A base tem a ver com a conectividade. O nosso aspecto fundamental, principal, é resolver a questão da conectividade. Estamos a falar que a ExxonMobil, por exemplo, está a mais de 200 milhas da costa norte do offshore angolano, é a operação puramente numa zona remota. Então, para dizer que no aspecto onshore, nós assistimos com a entrada dos vários cabos submarinos, a nossa companhia acompanhou esse desenvolvimento. À medida que foram entrando, nós fomos aderindo, fazendo adesão a esses cabos submarinos que vieram trazer uma mudança completa de paradigma. Exemplo é a entrada do último cabo. Temos sede, por exemplo, nos Estados Unidos. Podem imaginar que antigamente era necessário ir para a Europa e fazia mais de 250 milissegundos só para dar uma volta e chegar até a América. Só para contextualizar, eu sei que há muitos profissionais do oil and gas, mas há algumas pessoas que podem não estar familiarizados com termos tecnológicos. 200 milissegundos, se calhar é melhor... Sim, usar tempo de resposta, ou seja, a latência, o tempo que demora para a informação chegar da Angola até os Estados Unidos, dava uma volta maior indo para a Europa e da Europa atravessar o oceano. Hoje em dia, sabemos que tem aqui um player que nos ligou diretamente à América do Sul e isso veio trazer uma mudança de paradigma na nossa comunicação, uma vez que temos que interligar dois continentes. Indo para aquilo que é a tua pergunta, no nosso dia a dia, nós estamos no offshore ainda, basicamente as operações são feitas em
em comunicação satélite. Então, o grande desafio ainda é manter a fiabilidade, não é, desses sistemas no dia a dia. E, claro, aliado a isso, temos a questão de preços e pronto, outras questões. Eu poderia deixar os outros também darem uma só contribuição. para fazer aqui um follow-up. Há 28 anos em Angola, a ExxonMobil. Mais de 25. Okay. Considera a questão da capacidade da conectividade em Angola com os 3 cabos submarinos que atracam em Angola e agora, recentemente, com o lançamento do ANGOSAT 2, considera o problema da conectividade ultrapassado ou ainda precisamos de resolver a questão da última milha? Bem, aqui tem vários aspectos. Também o facto de nos lidarmos com vários players, nos conseguimos medir e dar e nas nossas interações diárias com esses players, nós damos esse feedback. No aspecto de conectividade internacional, está resolvido, sim. Temos a possibilidade de sair de Angola para qualquer parte do mundo. Isso é indiscutível e está resolvido. Dentro daquilo que são as redes metropolitanas, pelos vários players, ainda assim assistimos muitos desafios. As questões das construções civis que acontecem ao nível da cidade, a questão de energia, que faz com que vários sites dos provedores ficam indisponíveis, afetando operações críticas. Não só em Luanda, estou a falar do Soio, e este final de semana tive um exemplo vivo disso. Então, para dizer que houve o aspecto em terra para o exterior, sim, está resolvido, mas para o offshore angolano não está resolvido. Eu atentamente vi a apresentação da PCE que apresentou aqui a questão de termos um projeto de micro-ondas para offshore. Auguramos há alguns anos que realmente o offshore angolano seja ligado por fibra óptica. Já há várias iniciativas a acontecerem que ainda não conseguiram ser materializadas. Isto é importante que aconteça, mas, por outro lado, tem a questão de outras opções de tecnologia, que é a que foi apresentada aqui em micro-ondas. A questão de sinergias, a questão de resposta imediata por parte dos operadores na implementação de projeto é extremamente fundamental, porque o tempo de vida útil de qualquer, vamos dizer, campo petrolífero o aspecto econômico vai pesar na balança na tomada de decisão se avançamos ou não. Quando se toma a decisão no investimento, tem que se ter acautelado a questão do retorno, dado o tempo de vida útil. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui, só para fazer aqui o follow-up, eu vou passar para a engenheira Romero. Pronto, foram feitos muitos investimentos a nível do Estado angolano, não só nos 3 cabos submarinos, no ANGOSAT 2, e temos vindo a assistir também a grandes investimentos a nível daquilo que são as instituições do Estado para dar suporte às novas tecnologias. Mas, na minha opinião, penso que é unânime, que nós temos que continuar a apostar naquilo que são as competências humanas das nossas equipas. Eu gostaria de lançar aqui uma questão para o engenheiro. No seu ponto de vista, no domínio das tecnologias de informação, de que formas podemos acelerar o processo de capacitação dos quadros locais? E, com isso, vou ajudar-lhe, para melhorar aqui o nervosismo. Pode a criação de um centro tecnológico especializado para o petróleo e gás em Angola ajudar na aceleração dessa capacitação ou o que temos neste momento serve? De maneira alguma, o que nós temos não serve. E sim, ajudaria bastante, mas também acho que deveríamos também usar, eu vi aqui a apresentação de uma série de parceiros e o que eu não vejo, por exemplo, acontecer aqui é estes parceiros passarem o know-how a nós. Eles vêm e fazem o trabalho e depois vão-se embora. E se precisarmos de mais alguma coisa, nós teremos sempre que estar dependentes deles. Eu acho que a parceria deveria ir também para o aspecto de passagem deste conhecimento e aprendizagem, por isso, do técnico nacional. Considera que, por exemplo, todas as apresentações que nós vimos aqui fizeram sempre menção que são parceiros da MS Telecom. Considera que essas parcerias ou a prestação deste serviço em Angola, por intermédio de uma empresa angolana como a MS Telecom, contribui para acelerar o processo de passagem do conhecimento para os quadros locais? Acredito que sim, mas acho que eu vou deixar um alerta.
à MS Telecom, existe a necessidade de maior comunicação. Isso por quê? Porque eu falo em relação à Sonangol, né? O NEP, nós não temos esta informação toda. Nós não sabemos realmente todos os serviços que a MS Telecom neste momento tem disponíveis. Então, que passaria um bocadinho também por passar ao grupo que realmente a MS Telecom poderá oferecer. Portanto, estamos a tomar nota. Eu digo estamos porque eu trabalho em tecnologia de informação e telecomunicações desde 2006. E desde 2006 que eu lido direto ou indiretamente com a MS Telecom. Então, acho que, tal como muitas outras grandes empresas angolanas, todos nós nos sentimos um bocado parte. Então, tomamos boa nota. Vamos falar um bocado de climate change. Hoje em dia, um dos temas mais debatidos, sem sombra de dúvidas, por causa daquilo que é a sustentabilidade do nosso planeta. E temos estado todos envolvidos naquilo que é um futuro mais verde, né? Vou lançar aqui o desafio à Interoil. Um dos temas mais debatidos globalmente, como é óbvio, né? Há cerca de 13 anos, o World Economic Forum divulgou um vídeo que apontava as novas tecnologias como um acelerador de soluções para combater os desperdícios e termos um ambiente mais limpo. Hoje, passados 13 anos, e num setor tão crítico para a temática das alterações climáticas, como é que a transformação digital tem ajudado as vossas empresas no alcance dos objetivos relacionados a esse tema e que boas práticas a Interol pode partilhar aqui conosco? Bom, apesar dessa transformação ser iniciada já há cerca de 13 anos, há um pouco menos é que nós começamos a olhar para essa perspectiva. Como já foi dito anteriormente, é que as empresas do ramo de oil and gas são um pouco tradicionais naquilo que concerne a infraestrutura e serviços. Recentemente é que algumas começaram a ganhar confiança para apostar em parceiros e confiar os seus serviços, a sua informação e tudo mais. Então, só há pouco tempo é que a Interoil, por exemplo, decidiu abrir mão de uma infraestrutura tradicional onde tem um data center, onde concentra todos os seus serviços e serviços acessados localmente. Então, nós passamos a projetar a nossa infraestrutura para serviços cloud e para também a mentalidade do lace paper, né, em toda a organização. Quanto menos papel circular, quanto menos infraestrutura de equipamentos nós tivermos, melhor para nós. Tudo o que nós precisaríamos era uma comunicação fiável, um parceiro fiável que nos assistisse nesse aspecto também. E graças a Deus conseguimos encontrar isso na MS Telecom. Forçados também pelo aquele advento da pandemia em 2020. Do dia para a noite nós tivemos que nos adaptar e fornecer formas das nossas equipes continuarem a trabalhar, mesmo fora do escritório, mesmo fora do horário. Muito pouca gente estava preparada naquela altura, mas graças a Deus conseguimos rapidamente nos adaptar e dar solução para os nossos parceiros. Bom, gostamos, né, da transformação, ainda que de forma forçada, mas aquilo chamou-nos a atenção e podemos perceber que, bom, podemos poupar ainda mais. Havia uma zona cinzenta que explorávamos pouco, que eram as soluções remotas e a disponibilidade dos serviços para que as equipes trabalhem de forma mais dinâmica e tentar, com o menor custo possível, obter o melhor desempenho das equipes e de todos os outros serviços. E então, também venho acompanhando aí a evolução da MS Telecom e pelo menos nos últimos 2 anos eu digo que evoluiu bastante e tem sido um parceiro fiável onde nós conseguimos encontrar
encontrar soluções, como se diz na gíria, a chave na mão. Gostaria de informar a todos que estamos aqui de livre, espontânea vontade, não fomos pagos para falar bem da MSLcom. Obrigado, Vinícius, muito obrigado. Eu vou pegar nessa questão da pandemia e vou lançar aqui um desafio ao engenheiro Land, que é para os próximos 5 anos. Porque normalmente em IT nós fazemos isso, né? Fazemos um planeamento estratégico, pelo menos 5 anos. Para os próximos 5 anos, depois de uma pandemia, depois da popularização do trabalho remoto, quais são as tendências a nível de inovação das empresas do setor no que se refere às telecomunicações, TI e transformação digital, para que empresas como a nossa anfitriã MSLcom possa se preparar para estar à frente da curva? Podemos falar da IoT, podemos falar de inteligência artificial, podemos falar de robótica, podemos falar de Big Data. Como é que uma empresa como a MSLcom pode se preparar para estar à frente da curva para estes desafios nos próximos 5 anos? Eu gostaria de fazer aqui uma breve... gostaria de fazer uma breve introdução. Dizer o seguinte, que um dos maiores desafios que nós temos nesse momento é mapear aquilo que são os processos e as soluções tecnológicas aos objetivos do negócio, da área de suporte e da gestão. Ao fazer esse enquadramento, eu diria que a fase da pandemia, de facto, ensinou-nos bastante, e o setor do petróleo e gás foi um dos setores que melhor respondeu a este tema. Por quê? Porque haviam muitas soluções que já estavam implementadas, mas não estavam a ser usadas. E o que a pandemia fez foi apenas levar-nos a utilizar esses tipos de soluções, e esse é um dos aspectos que gostaria de referir. E para o futuro, nós sabemos que o grande desafio nesse momento que as empresas têm é congregar os vários dados das várias fontes e transformar esses dados em informação relevante para o negócio e para a tomada de decisão. Boa. Engenheiro Paulo, gostaria de voltar a si com aquilo que é o desafio das alterações climáticas e como é que a transformação digital ajuda. Na questão do paperless, como já foi aqui bem referido pelo Vinícius, que boas práticas é que a ExxonMobil pode partilhar aqui connosco? Bem, em relação a essa questão, está um bocado fora do âmbito daquilo que é as minhas competências dentro da companhia. Em primeiro, por ser formado na área de telecomunicações, preferiria fazer comentários à volta, tanto desta área. Posso ajudar a fazer aqui o streamline para não navegar em águas alheias? Por exemplo, a nível de consumo de energia, tem servidores alojados internamente, tem na cloud, contratam um serviço de data center para poder fazer partilha de esforço de recursos com outros players. A nível de processos na empresa, ainda tem muitos processos manuais, ou implementou, por exemplo, uma solução de gestão documental que ajuda a que os colegas não tenham que andar com papéis nas mãos. Há aqui alguma implementação que tem a ver com a redução de consumo de papel ou de energia que pode partilhar connosco? Bem, em relação a isso, sim, podemos fazer alguns comentários e dizer que é inevitável, e hoje em dia, pronto, algumas corporações como a que faço parte são bastante conservadoras, mas o que recente, tanto a questão de rápidas mudanças veio obrigar as empresas a serem mais ágeis, a tomarem decisão de uma forma muito mais rápida. E aconteceu que, por exemplo, no nosso caso, que a simultaneidade no período em que houve a pandemia, a nossa companhia tinha tomado a usar como colaboração o Zoom. Não é uma ferramenta de colaboração, para dizer que esses processos já se deram início, já há bastante. Nós temos isso internamente, que processos em que evita-se andar com documentos para fazer assinaturas. Isso hoje em dia já, tanto há ferramentas como o DocuSign de vários provedores que podes fazer isso. E é um processo que acredito que já se iniciou, com alguma reserva ou com algum frear em algum momento
porque muitas dessas iniciativas também carecem de financiamento e, é claro, o momento em que se está ou não pode, eventualmente, mas, de uma maneira geral, eu queria dizer que sim, já se deu essa jornada, é uma questão de continuar a acelerar este processo. Boa. Normalmente, nos Estados Unidos, na Europa, quando se fala de inovação, eles assumem inovação como um valor. É um valor que é nutrido desde a tenra idade. E a minha experiência de 36 anos da África, 36 anos de Angola, é que normalmente a necessidade drive a inovação. A necessidade nos obriga a inovar. E, obviamente, que houve aqui um evento em 2020 que acho que não só obrigou a nós a inovar, e pelo que se viu a resposta dos africanos, apesar de não se falar muito, foi bastante eficiente. Inventaram umas conversas, é o sol, é isso, é aquilo, mas nós estamos habituados a inovar na diversidade. Mas o mundo todo teve que fazer aqui algumas alterações. Uma empresa como a MSLcom, uma empresa no ramo do ICT que oferece serviços como colocation, cloud, cybersecurity e várias soluções que apoiam empresas do vosso setor. Gostaria de pedir aqui um comentário da engenheira Romero. A única forma de perder o medo de falar em público é falando em público. Então, um dia vai-me agradecer por isso. Que soluções é que vocês foram obrigados a procurar parcerias externas imediatamente quando se viram no estado de emergência em março de 2020? Que soluções, assim, muito rapidamente é que disseram, isto não conseguimos fazer internamente, temos logo que terceirizar? Bem, nós, na realidade, começamos por mudar a nossa maneira de trabalhar dos desktops para os laptops. Conseguimos fazer um estudo no mercado e ver rapidamente que grande parte da maioria das empresas do ramo petrolífero já usam laptops e não usam desktops, o que traz-nos logo a mobilidade. E então, aquilo foi mesmo a correr para ir comprar laptops para as pessoas-chaves e tentarmos resolver o problema. Começamos a fazer então tudo em casa, né? De maneira virtual, e a usarmos o Teams. Acho que o Teams tornou-se a ferramenta do momento e a mais falada. Isto é muito interessante sobre Angola, né? Hoje, quando se falam de desafios da transformação digital no oil and gas, como vimos aqui a apresentação dos nossos preletores, fala-se da IoT, fala-se de tecnologia. Não, aqui o nosso desafio é laptop. É computador portátil. Então, é preciso que se perceba o contexto e como é que as soluções do mundo possam ser contextualizadas à nossa realidade, para que sejam não só bem recebidas, mas como possam agregar valor a quem as utiliza. Eu vou passar aqui ao Allende, ao engenheiro Allende. Eu tive a oportunidade, tive o privilégio de visitar a Sonils uma vez. Uma vez entrei e saí uma vez apenas e fiquei estupefacto com a dimensão, não só da infraestrutura, mas a dimensão do trabalho que vocês prestam. E eu não sei se é segredo de Estado, mas gostaria que partilhasse aqui um bocado connosco que serviços presta internamente na Sonils, que dependa de parceiros no ICT de empresas angolanas como a MSLcom. Só para termos aqui mais alguns pontos para a engenheira Felisberta ir lá vender mais uns serviços. Em relação aos serviços, dizer que, por exemplo, nós temos vários parceiros locais, mas referindo aqui à MSLcom, nós trabalhamos em várias iniciativas, desde a implementação de infraestruturas de fibra. Estamos agora a trabalhar em soluções de colocation para a migração do nosso site de recuperação de desastre. Ou seja, nós temos duas infraestruturas, o nosso site de produção e o site de disaster recovery, que em caso de indisponibilidade do site de produção, nós temos o site de recuperação de desastre para manter os serviços críticos mínimos de apoio ao negócio. Perfeito. E última pergunta, porque depois, última pergunta, engenheiro Vanício, como
Gostaria muito, né, de ajudar a MS Telecom a se preparar para o futuro, Interoil, próximos 5 anos. O que é que está na calha, o que é que está no pipeline para acontecer nos próximos 5 anos, a nível de transformação digital, que empresas como a MS Telecom possam estar à frente da curva e se preparar para prestar esse serviço? Bom, em princípio... Robótica, inteligência artificial, IoT, laptops... Bom, a perspectiva para os próximos 5 anos não vai tanto por aí, né? Particularmente sou de opinião que já estão num bom caminho, dado as parcerias que apresentaram e os serviços que também já tenho acompanhado nos últimos tempos e foi-nos apresentado aqui. Sou de opinião que já estão num bom caminho. Então, seria mesmo a melhoria dos serviços que já têm, né, para que os clientes possam ganhem confiança, porque já acompanho a MS Telecom desde 2015 e também já vivi alguns dissabores. Então, demorou um pouco para voltarmos a ter a confiança, a confiarmos nos serviços da MS Telecom, mas hoje em dia, pelo menos, já voltaram a ser nossos parceiros primários a nível de comunicação e não só. Né? São parceiros nossos mesmo, não são fornecedores de serviço. Então, recomendaria que apostassem em serviços cloud e em pacotes-chave na mão, por exemplo, porque as empresas no ramo de oil and gas procuram sempre o melhor custo-benefício, né, como é óbvio, no que concerne, por exemplo, se eu do dia para a noite tiver que fundar um novo posto avançado de trabalho ou uma base logística, então eu preciso de um parceiro que, em pouco tempo, com soluções fáceis, consiga me meter em uma infraestrutura de comunicação no menor curto espaço de tempo possível, com um bom preço de mercado. Com o melhor preço, de preferência. Muito obrigado, engenheiro Vinícius. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar a brilhante apresentação da engenheira Felisberta e que, dado aquilo que é o digital maturity, né, das empresas, o oil and gas está um bocado atrasado, e precisa de inovar. Nós todos entendemos que é um setor bastante conservador, é um setor que, no caso de Angola, representa mais de 75% das nossas receitas, portanto, o time que ganha não se mexe. Se está a fazer dinheiro, não adianta se mexer, mas é preciso que se olhe para o futuro, principalmente para o que é que está a se fazer, o que é que se pode fazer, apostando, como disse a Sua Excelência o engenheiro Mário Oliveira, apostar nas parcerias locais, não só a comprar serviços, não só olhar para as empresas como fornecedores, mas como verdadeiros parceiros, porque uma empresa que está em Angola há tantos anos, que tem, como se diz na gíria, na sua back, a Sona Angola, é uma empresa que não vai desaparecer e se apresenta no mercado angolano como um parceiro para longo prazo e com bastante fiabilidade. Eu gostaria de agradecer aos meus convidados à mesa redonda. É chato esse momento porque está todo mundo com fome e eu gostaria de deixar aqui algum espaço para algumas considerações finais e agradecemos à MS Telecom pelo convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Pedia só que os nossos convidados não saíssem ainda dos vossos assentos, porque vamos também dar a palavra aos nossos convidados. Acho que é importante também ouvir os nossos clientes e outros convidados para sabermos então o que é que eles acharem, qual é a visão de tudo que foi falado, não só no painel, mas nas apresentações que foram feitas. 5 minutos. Olha, eu acho muito interessante. Eu, por acaso, pronto, não me parece, mas eu também estou nervoso, né? E vim aqui com um plano e o plano foi por água abaixo. O plano era... Eu gostei tanto dessas perguntas que o plano era precisamente passar também para a plateia, pelo menos uma ou duas dessas perguntas, e ouvir, né, do setor que abordagens é que tem, que visão é que tem, porque há muitas pessoas aqui na sala que têm visão estratégica das empresas e eu acho que era interessante. Posso
repetir a pergunta? Pode. Agora a disputa vai ser quem vai responder depois. Isso aí é que, depois nós não temos aqui aqueles critérios para a seleção de quem levantou primeiro a mão, quem baixou primeiro. Então, temos aqui esse desafio, por isso é que íamos optar por quem efetivamente tem a pergunta, né, em função do que foi dito, poder fazer a abordagem. Então deixamos a pergunta para a plateia. Sim, provavelmente virá uma pergunta similar à que já tens. Está bem. Porque depois ficamos aqui, depois o mestre cerimônia é que fica mal na fita, né, porque selecionou um, não selecionou outro. Okay. Então, pedimos que quem tem alguma pergunta efetivamente a fazer relativamente ao que foi dito no painel ou nas apresentações, que levante a mão. De forma ordeira, temos sensivelmente 5 minutos para podermos então responder às perguntas. Temos alguma pergunta? Temos alguma pergunta? Olha, já temos uma pergunta. Queria só que as senhoras do protocolo, por favor, passassem o microfone, se for possível. Bom dia, Hélio Afonso, empresa SLB, Slamberger. Ponto específico no que toca a MS Telecom e já agora aos outros provedores que temos no país, qual é a capacidade de adaptabilidade que se prevê nos próximos tempos para a nossa região? Vamos supor, temos várias descobertas, temos o setor do oil and gas a crescer na Namíbia, por exemplo. Vamos poder contar com a parceria da MS Telecom para expandir os seus serviços para os países da nossa fronteira, por exemplo, porque nós temos várias empresas que têm os principais provedores da Angola como seus principais parceiros, né, para a continuidade do negócio. E de certa forma é confortável transportarmos-nos para as outras fronteiras. Então, será viável podermos olhar para um horizonte de curto prazo e poder contar com esse suporte fora da Angola? Muito obrigado por essa questão. A MS Telecom tem fibra ótica a nível do país e nós temos uma fibra ótica que sai de Luanda-Benguela e Benguela-Lubango. Estamos a recuperar uma fibra de Lubango a Namakund, fronteira da Namíbia, e isso, o nosso projeto inicial era, além de atender, a MS Telecom, além do setor oil and gas, atende também o wholesale, que são operadores, não é? Vendemos grandes capacidades. Então a ideia era vender capacidade a operadores na Namíbia e depois também fazer a redundância da nossa saída internacional, porque atualmente saímos pelo SAT-13 e pelo AX, mas ter aqui uma terceira alternativa. Então sim, quando recuperarmos o Lubango-Namakund, naturalmente teremos ali a conectividade para a Namíbia e poder suportar os serviços do setor oil and gas na Namíbia. Além disso, em termos de satélite, como nós vimos, a nossa cobertura a nível global, nós conseguimos disponibilizar circuitos de satélite everywhere. Então, nós estamos disponíveis, sim. A posterior, nós gostaríamos de depois tentar com a Slamberger, que é um parceiro também de longa data, e vermos quais são os vossos projetos futuros na Namíbia e podermos ajudar. Estamos, sim, disponíveis. Obrigado. Área comercial, muita atenção, porque aqui levantou-se questões importantes. Bem, vamos então ver se temos mais alguma questão a ser colocada. Levou o microfone do Murata? Sim, ok. Temos mais alguma questão? Temos mais uma questão aqui na primeira linha. Ok. Boa tarde a todos. Wilson Mukakava, Sonangol. A pergunta vai dirigida aqui aos nossos palestrantes. Considerando a dinâmica do setor, quais são os principais desafios de IT que visam dar suporte à indústria? Obrigado. A pergunta é dirigida especificamente a algum... A qualquer um dos palestrantes. Vamos priorizar. É que precisa ser treinada para falar em público, então, olha, todas as perguntas vão ser direcionadas. No meu ver, eu acho que primeiro temos que considerar as nossas infraestruturas.
que há muita inovação, há muita aplicação nova, há muita coisa que na Europa e no resto do mundo faz, mas nós temos que ter consciência real de como é que o país está. Por isso, primeiro temos que ter as bases para poder, então, implementar toda essa nova tecnologia que está disponível. Também queria fazer um acréscimo em relação a isso, porque são dois aspectos que eu, na verdade, trouxe aqui como pontos, como dificuldades nas nossas operações diárias. O primeiro tem a ver com o aspecto de logístico, aquilo que em inglês nós chamamos de long lead times para ter os equipamentos. Na Europa e na América, eles têm os equipamentos aí na porta a seguir. Para nós, e mesmo após o contexto da pandemia, o que é que nós estamos a observar? Que leva-se às vezes a quase 6 meses para ter equipamento num país crítico de comunicações. Isso afeta, e é um contexto, é uma realidade que ainda devemos começar a tentar ultrapassar. Esse é um aspecto, é ter no país material subsalente crítico para responder de imediato. Às vezes as avarias acontecem e nós não conseguimos resolvê-las porque levam um enorme tempo para poder fazer, portanto, o procurement. O outro aspecto que eu acho que queria também ressaltar é a questão do aspecto de termos no país técnicos especializados nas áreas de IT. Não, neste caso, eu iria usar a palavra limitado. Não quer dizer que não existam várias iniciativas de formação a nível de IT, mas para, por exemplo, áreas específicas de telecomunicações, se eu quiser aqui mencionar fibra óptica, satélite, das mais modernas que temos no país, ou dos sistemas que nós temos instalado offshore, que careçam de intervenção imediata, de micro-ondas, já existem com parcerias, mas é algo que devemos ter em linha de conta. Então, eu iria deixar isso como ainda são problemas e que, na verdade, abre uma janela de oportunidades para empreendedores nessas áreas, porque não há material no país, não há formação à altura para nestas áreas específicas que poderiam, com parcerias, numa primeira fase e numa segunda fase, termos in-country. Ok. Murato. Não, só para... Porque o Paulo falou aqui 2 pontos bastante pertinentes. Um, com relação ao lead time. Era bom aproveitarmos aqui a sala. Mencionou-se no início que estava aqui um dos representantes do Inacom. Além do tempo de transporte, né, além do logistics, nós temos a questão do custo, o preço. As taxas de importação em cima de equipamentos informáticos encarecem bastante o produto final. E isto também atrasa a capacidade das empresas de fazer investimentos para ultrapassar essa dificuldade. Com relação à questão dos recursos humanos também que referiu, nós temos muitos quadros formados. O ITEL é uma boa escola média, o IMIL Macarenco, onde eu estudei, é um bom instituto médio. Temos o ISPTEC, que é um instituto superior, temos a Universidade Católica, temos muitos quadros formados. O que faltam são quadros especializados. Porque se tivermos um bom técnico de checkpoint, passado um ano, ele já abre uma empresa que também presta serviço checkpoint e já não especializa e não forma. Murato, eu sabia que não ia resistir, e então, peço desculpa. Tínhamos só um comentário muito breve, porque nós já terminamos, precisamos então dar... Exato. Era só para fazer um comentário, que um dos grandes desafios nesse momento é a digitalização. Porque é preciso nós percebermos primeiro que a digitalização não é apenas a parte tecnológica, tem a parte cultural, que as empresas precisam trabalhar com as suas equipas nessa componente. Este ponto. Ok. Damos então... Não entendo. Não, as formas vão chegar. Nossos convidados estão a gostar bastante. Mas uma salva de palmas então para o painel. E se quiserem retirar-se, estão à vontade. Bem, estamos a chegar então ao fim do nosso evento e foram aqui feitas abordagens bastante interessantes. Para mim, como mestre de cerimónia, foi com muita responsabilidade que tomei então a liberdade de poder então conduzir este evento. E o que ficou patente é que transformação digital não é tecnologia, transformação digital é estratégia. E vimos aqui que cada uma das empresas tem uma abordagem diferente
para a transformação digital. Como falou o Murato, o foco foi no laptop, outros estão a pensar, então é uma questão de estratégia, mas é uma estratégia para que as empresas tornem-se relevantes no mundo que é cada vez mais digital. Então, se o mundo é digital, eu como empresa tenho que ser relevante neste mundo, e a MS Telecom, como eu fiz referência no princípio, aparece como um parceiro, porque a jornada de transformação digital é uma jornada bastante desafiadora, e falamos agora aqui de cultura, falamos de muitos aspectos, e então é preciso que haja parceiros que, lado a lado, caminhem conosco para que efetivamente a gente consiga tirar uma mais-valia, e os nossos decisores, né, que eu acredito que o decisor ele quer ver rentabilidade, ele pode não entender nada do que foi falado aqui, mas no fim e ao cabo isto vai fazer a empresa ganhar mais dinheiro, vai reduzir custo para a empresa ganhar mais dinheiro, e isto é que os decisores querem saber, e isso é que os profissionais de TI têm que saber vender aos decisores, porque senão tudo vira custo e a inovação não acontece. Então, para nós darmos então por finalizado o nosso evento, não poderíamos deixar de ouvir também breves considerações do nosso PCA da Sonangol, o excelentíssimo presidente do Conselho de Administração, engenheiro Gaspar Martins, para então dar-nos as palavras finais e fazer, entre aspas, o remate final do evento. Ok. Eu trouxe uma cábula, mas vou procurar falar sem cábula. Bom, antes de mais, dar os parabéns aqui à MS Telecom por ter organizado este evento, que para nós é de extrema importância e permite mostrar que a empresa está viva e que tem planos para crescer. Por outro lado, também agradecer a todos os preletores que estiveram aqui. Gostei deste painel que foi há bocado concluído, que permitiu também dar oportunidade a uma nossa colega de se desafiar a falar, o que foi muito bom. E, de qualquer maneira, não me gostaria de deixar de dizer que o pessoal do IT é um bocado complexo, usa termos complicados, cloud, data center, cybersecurity, mas eu acredito que no final o que nós pretendemos é melhorar a conectividade, a comunicação em segurança, de modo que as decisões que nós venhamos a tomar sejam as mais curtas possíveis e mais eficientes no sentido de reduzirmos custos. Daí que surgem todos esses termos, IP, não sei, mas tudo num único sentido. Fazer com que nós sejamos capazes de tomar decisões em segurança, de modo eficiente e com custo bastante bom para que a empresa tenha lucros. E é por isso que a empresa tem a MS Telecom, que mostrou que, de facto, tem a possibilidade de se tornar uma grande parceira no nosso segmento de óleo e gás. Mostrou que tem parcerias eficientes, parcerias que são bastante boas a nível do mundo. Mostrou que pode sair do universo Sonangol, do universo Angola, pode estender-se inclusive para outros países. Temos potencial para crescer a nível regional e desta forma eu só teria que dizer que não há nada mais importante que termos homens e vontade de crescer. E vi que nós aqui temos estes elementos conjugados e só podemos dar os parabéns à organização deste evento. Sei que em alguns momentos podemos ter um ou outro elemento que falhe,
mas no final, o resultado final é que é positivo para todos e todos beneficiamos. Portanto, até eu aprendi e creio que os que estiveram aqui, que estão ainda aqui presentes, aprenderam. Tenho a certeza que vamos sair daqui mais enriquecidos. E obrigado pelo evento. Obrigado. Muito obrigado, palavras muito interessantes. Eu não podia deixar de também fazer uma referência, agora um pouco fora aqui do contexto, que nos foi afirmado 2 vezes pelo nosso poeta de Peixe Descalço, que ele é quadro da MS Telecom. E então eu acho que a MS Telecom não está a formar só técnicos da IT. Eu acho que também estamos a formar aqui alguns artistas e provavelmente no próximo evento a engenheira deve então ou fazer uma performance ou ver quem tem aí o potencial, porque isto também é algo que deve estar aí muitos talentos escondidos e vamos então aproveitar. Pronto, então acho que chegamos ao fim do evento, conseguimos atingir aquilo que foram os objetivos preconizados para o evento. Os problemas técnicos são próprios, e por mais que nós estivemos aqui a testar ontem até as 21 horas, né, e então não nos podem pôr culpa dos problemas técnicos. A tecnologia, quando decide nos dar uma surra, ela nos dá, e não temos como. E então, salvo isso, acho que correu tudo bem. Vamos ter agora, então, um momento de networking com o almoço, para então terminarmos então em grande este nosso evento e realmente fazermos as parcerias acontecer na prática. Mais alguma recomendação, se tiverem? Sim, podem ver o local do almoço nos convites que receberam e assim terem uma indicação, mas também temos aqui a nossa equipa de protocolo. Muito obrigado a todos, agradecer à MS Telecom, espero ter estado à altura deste magnífico evento e que haja mais eventos dessa natureza. Muito obrigado a todos. Os maiores desafios da indústria do óleo e gás estão ligados à redução dos custos de produção, a transição e a segurança energética e o aumento da eficiência, garantindo um maior retorno nos investimentos. Enquanto empresa das TICs, a MS Telecom tem como prioridade fornecer soluções tecnológicas integradas, inovadoras e diferenciadas, adaptadas às necessidades e à realidade de cada cliente desta indústria, garantindo a qualidade e agregando valor. Com uma forte aposta na transição digital, a MS Telecom oferece uma vasta gama de produtos que auxiliam na transição digital dos seus clientes, garantindo o suporte em todas as fases. Com equipamentos de última geração, profissionais qualificados, ecossistemas de parceiros globais e ofertas combinadas dos serviços de telecomunicações, a MS Telecom, ao longo dos anos, tem ligado todo o país, conectando empresas e clientes com várias soluções de redes de comunicação unificadas. Desde 2019, a MS Telecom tem uma abordagem holística no atendimento às necessidades dos clientes, não se prendendo apenas aos serviços de telecomunicações, com a introdução de 3 novas linhas de negócios em Workplace Digital, Cloud e Data Center e Cibersegurança. A MS Telecom entende que as necessidades dos clientes não se limitam à sua capacidade de comunicação, mas em suportar o crescimento dos seus negócios. Conheça agora alguns dos nossos produtos e serviços que vão ajudar a garantir a produtividade e eficiência operacional do seu negócio do óleo e gás. Soluções de telecomunicações, internet, telefonia, radiofonia, transmissão por fibra óptica, micro-ondas e satélite de alto débito, cloud e data center, drones e inteligência artificial,
Soluções de CRM e Field Service. Soluções de prova de vida, com recurso à inteligência artificial. Soluções de operação, monitorização e inspeção de ativos. Desenvolvimento aplicacional sob medida. MS Telecom. Mais e melhores comunicações.